bem-vindo ao podcast Café com Sanduíche. Junte-se a nós em nosso segundo episódio, moro? Sente-se, pegue um cafezinho, um sanduíche suculento e aprecie nossa conversa, por gentileza. Eu sou o Felipe Turesso e estou acompanhado com os meus amigos aqui, né? Por favor, apresentem-se. Aqui é o Rodrigo Mazurki, tudo bem com vocês? E aqui é o Yuricão, como sempre, pau na minha mão. Bom, galera, nesse podcast maravilhoso falaremos, né, sobre o filme do Farol, né, esse filme que muitas pessoas adoram e outras odeiam com todo o ódio que tem no coração, tem raiva do filme. Então, eu inicio o nosso podcast, né, pra falar desse filme maravilhoso. Aliás, antes de mais nada, eu já, né, deixo claro que vai ter spoilers nesse podcast, portanto, se você ainda não assistiu O Farol, recomendamos que assista primeiramente e depois escute nosso podcast, beleza? Senão, sacaram, né? Pode comprometer a experiência de vocês. Então, Yuricão, por gentileza, diga aí a ficha técnica do filme, né? Pra gente introduzir o assunto. Mas pra quem é pra dizer a ficha técnica? Porque eu não tô com ela aberta. Eu Tá também não tô. Ô, piazada! Ô, piazada! Pera aí, não, vamos lá, pera aí. Porque nós é Erremos humano, ao nós vivo. também é. Porque também vamos combinar. Puta que pariu, que filme bosta! Nossa senhora! É brincadeira, não vou falar desse jeito, mas poderia, né? O Chegar... Rodrigo perdeu 1h40. 1h48 Não, eu pensei nisso. Depois que eu terminei, eu falei, nossa, são 2 horas da minha vida que eu não vou ter de volta. Ó, eu só vou comentar, tá? Porque eu me recuso a falar alguma coisa lá. Caraca! Não, beleza. Beleza. A ficha técnica do filme, então. A gente vai falar sobre o Farol, né? Que em inglês se chama The Lighthouse. Nome muito bonito. Ou A Casa de Luz. No literal, né? Ele foi lançado em 2019. Ele é dirigido pelo Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa. Não sei se vocês assistiram, mas é um grande filme, é um filme muito bom. Talvez o Rodrigo não goste tanto, mas... E o roteiro foi feito pelo Robert também e pelo irmão dele, o Max Eggers. É o Max! E uma curiosidade do filme, os estúdios as produtoras, estúdios que distribuíram o filme, foi a A24, né, que eu não sei falar em inglês, 24, sou meio burro. E a RT Features, que curiosamente é um estúdio brasileiro, cara. Oxi! O produtor desse estúdio é o Rodrigo Teixeira, que é um brasileiro, cara. E ele distribuiu A Bruxa também, e eu achei interessante essa curiosidade. E os atores principais é o Robert Pattinson, né? E o Willem Dafoe, o grande e saudoso Duende Verde. Cedrico? E o Cedrico. Mas também é conhecido como o ator que fez o Crepúsculo. O Yuri que até vai falando baixinho. É conhecido como o ator que fez o Crepúsculo. Tipo, não quer. Mas tem que falar baixinho, Felipe. Mas tem que falar baixinho, porque assim, é uma lástima que a galera, o grande público, conheça o Robert só pelo Crepúsculo, tá ligado? Sendo que ele fez uma porrada de filme bom. Pois é. Ele é um puta ator Nós foda. estávamos conversando exatamente sobre isso ontem. E é justamente a coisa que eu... porque eu sempre lembro dele, né, do Robert Pattinson, como o Cedrico. Porque o filme do Crepúsculo eu não assisti. Eu nunca assisti ele, assim, nunca peguei ele pra assistir. Eu, obviamente, conheço, já vi imagens e tal. Então eu sempre associei ele com o Cedrico. Enfim, né, o pessoal tem essa treta, né, com ele, que só lembra desse filme do Crepúsculo e taxam ele como se o cara fosse um autor bosta, né? Um cocô. Não, e Crepúsculo, que é o filme favorito do Rodrigo. Exatamente. Na verdade, assim, eu conheço o Robert Pattinson através do Harry Potter mesmo, porque eu sou fanático por Harry Potter. O Robert Pattinson, pra mim, a primeira referência que eu tenho dele é como o Cedrico, mas não é que Crepúsculo seja um dos meus filmes favoritos, mas eu defendo que a proposta que ele entrega. Então, aí eu acho que a galera tem muito preconceito a respeito da saga do Crepúsculo, de um modo geral, por ser um filme para adolescentes, mas daí se você pensa que ele é um filme feito para adolescentes, de um romance, acaba sendo um pouco forçado, a proposta que ele se permite entregar, ele entrega com louvor, porque a bilheteria fala por si só. Não, mas assim, convenhamos uma coisa, né? Aqui, nesse episódio do podcast nosso, o Rodrigo, ele vai defender Crepúsculo, mas falará mal de O Farol. Nossa, daí você me coloca numa posição complicada também.
Não, mas eu entendo o que o Rodrigo tá falando. É um público diferente. O público-alvo do Crepúsculo não é o público chato de cinema que... Ai, não, porque assim, a fotografia do filme estava nojenta, eu não gostei. Então, não é a intenção. Ele não representou o personagem deles, naquela cena ali, ele não tá dentro do personagem. É aquela coisa, né? Porque também a gente acabamos comentando isso. Em decorrência do filme, né? Como o Rodrigo falou, né? Tem um público-alvo X, tem um enredo X. Então, assim, talvez você não vai ver uma super atuação ou você não consegue ver o potencial do ator. Que é o caso aqui do Farol, que depois a gente vai comentar melhor sobre isso. E até o Yuri que comentou também na nossa conversa que às vezes o diretor também não quero que você faça desse jeito, faça de outro, né? O ator tem uma visão, o diretor tem outra visão. Então, às vezes, para aqueles que querem taxar o Robert Pattinson como ele não sabe atuar, é um ator ruim por causa do Crepúsculo, tem essa questão também. Inclusive, Yuri, que isso me fez lembrar justamente do ator lá que faz o Anakin no Star Wars também. O Hayden Grace lá das contas, que eu nunca sei falar o nome dele. É Kristen, Muita gente também taxa. Hayden exatamente. Christensen. Muita gente também taxa ele como um ator ruim, mas é aquela coisa também, você não sabe, o diretor quis desse jeito, foi assim, beleza, né? Então, enfim, né? Você sabe por outros trabalhos, se o cara é ruim ou não. Sim. Mas tem muita coisa, tem muito filme que o cara acaba atuando mal, mas não é nem por culpa do ator. Pode ser pela visão que o diretor tinha pra aquele personagem. Eu acho que, na verdade, o hate em cima do Robert Pattinson não é nem por conta da atuação dele, é por conta de, dele ter um filme adolescente desconstruindo tudo que era vampiro, né? Porque até então o que a gente conhecia sobre vampiro era o cara arrancando cabeça dos outros, chupando sangue, enfim, né? Voando, virando morcego. E ele é representado daquela forma diferente, sabe? Nitidamente é pra atrair garotinhas de 12 anos de idade. Daí eu já acho errado você colocar dessa Tô brincando, tô brincando. Não, tô zoando. Porque, assim, ele é um público-alvo, assim, no sentido assim, é porque garotinhas de 12 anos, ele limita muito também, né? Não, tô zoando. Ele é um filme que a proposta dele, assim, ele se coloca numa proposta de que ele tende a colocar o universo conhecido, né, como um universo sombrio, negro, enfim, colocar num panorama de que pode se tornar uma história de romance, transformar esse monstro em algo mais tangível, em algo mais próximo do ser humano, e colocar uma personagem teoricamente comum, né, que acaba sendo representada por várias outras mulheres, que muitas pessoas se identificam com ela, por ela ser aquela menina, eu não sou desencaixada da sociedade, não sei o que, e acaba tendo esse grande amor, que acaba sendo forçado, isso eu tenho que admitir, ele acaba forçando muito nos diálogos, nas cenas, e daí também não, como é que se fala, ele não desafiou muito os atores, tanto o Robert Pattinson como a Kristen Stewart, que a gente sabe que são atores fenomenais, mas que não acaba desafiando, e às vezes a proposta deles do próprio diretor, no caso do filme, ou da escritora também, a Stephenie Meyer, ela coloca isso também, no sentido de que a proposta deles não era muito a construção dos personagens, e sim o desenrolar do roteiro do romance dos dois. Então, assim, ele atinge um público-alvo que se interessa por filmes que acabam sendo mais... Vamos colocar um filme mais povão, assim, sabe? Que a galera vai pra se interessar pela imagem. Ele é mais visual do que poético e científico, enfim. Então, ele é mais visual. Então, por isso que tem todos os atores são relativamente bonitos, são, né, tem aquela exposição e tal. Então, eu acho que ele depende muito do que a pessoa procura. Não exatamente se a pessoa é uma adolescente de 12 anos. Às vezes, uma pessoa de 30 anos procura a mesma coisa que uma adolescente procuraria também. Sim, com certeza. Não, eu só tô brincando, mas eu concordo que às vezes uma pessoa de 30 anos também tem a mentalidade de uma pessoa de 12 anos. Tô zoando. É só treta, tô brincando. O Rodrigo vai ficar bravo comigo, ele vai sair da chave. Cansei! Tchau! Tô brincando. Mas assim, eu acho uma boa oportunidade, inclusive, a gente maratonar o Crepúsculo e fazer o Felipe também ser torturado. Eu estou aqui à disposição pra poder assistir tudo, e a gente, Bom, eu fui torturado por 2 horas, eu acho justo. Então, exatamente. Pra gente também deixar pra um próximo episódio do podcast e a gente ter os nossos devaneios aqui, não é mesmo? Exatamente. Até porque a gente já fez o Rodrigo assistir o Farol, agora a vingança dele, agora vocês vão assistir Crepúsculo inteiraço. Não quero saber. Bom, piazada, então eu irei iniciar aqui fazendo uma introdução da história do filme, né? Só pra gente poder
se contextualizar, né, nesse filme aí que o Rodrigo tanto adorou, não é mesmo? O filme, então, ele começa, né, com uma embarcação se aproximando de uma ilha na qual possui um farol. E é bem interessante até como o filme começa, né? Porque assim, ele não tem aquele padrão. Aparece o nome de um monte de ator, assim e tal, né? Simplesmente já começa e já aparece a cena lá do navio chegando e eles parados. Já tem um negócio macabro ali já. Eu não sei o que vocês pensaram no início, eu já fiquei tipo cabreiro só do começo desse filme. É bem filme de época, né? O Robert, ele tenta emular. Eu falo Robert, mas é Robert Eggers. Porque o Robert Pattinson começa com Robert, né? Mas enfim, o filme, ele tenta emular bastante aqueles filmes de época, né? Pra quem não sabe, o Farol, ele é todo preto e branco, né? Então, tipo, a tendência das pessoas já não gostarem do filme é muito grande. E ele é dirigido com uma câmera de 35mm, que era muito usado na época também. Então, por isso que ele tem aquele formato meio quadrado, assim, e tal. Isso aí foi a escolha do diretor, né, de estética. E também condiz com a história do filme. Se você parar pra ver, não é de graça a estética do filme ser dessa forma, saca? Ela tem muito a ver ali. Sim, ela tem toda uma ideia meio que é claustrofóbica, né? Você preso num lugar, assim, dá pra ver que a intenção não é só além dessa emulação, né? Ele tem uma outra finalidade, assim, de deixar a câmera dessa forma. Enfim, daí, ao que tudo indica, né, a história do filme, ela se passa ali no final do século XIX e os dois atores principais, né, são dois homens que aparentemente foram contratados para serem, né, os faroleiros, portanto são responsáveis, né, em cuidar desse farol, né, que tá nessa ilha. E inicialmente a gente não sabe muito sobre eles, né, não se diz nem os nomes deles, por isso que no início eu chamava o Robert Pattinson de Cedrico. O pessoal, o Cedrico aí tá chegando, tá fumando, tá de boa ali, tá andando, não sei o quê. E o Willem Dafoe, quando eu vejo ele, eu vejo ele mesmo. Não vejo algum personagem que ele fez. Mas é inevitável, né, que a gente lembra do Duende Verde, né? Aí eu ficava tirando sarro. O Cedrico e o Duende Verde aí, ó. Uma realidade paralela, né? Em que fica um vilão e um bruxo do mesmo universo. Então. O Cedrico morreu, né? Lá no filme do Harry Potter, foi parar nessa realidade alternativa aí com o Duende Verde, né? É quase como se fosse o purgatório, né? Porque o Duende Verde também morreu, né? No primeiro filme do Homem-Aranha. Mas enfim, uma coisa que eu acho já engraçada nesse início de filme, o Cedrico ali, o Robert Pattinson, né? Chega ali e tal, de boa, senta lá na cama, fica de boa. Aí de repente já o Willem Dafoe já solta um peido. Sim. Cara, eu comecei a dar muita risada. Eu falei assim, não é possível. Aí eu ficava voltando. Eu falei, ele peidou mesmo, cara, aqui na cara do coitado. Não, e assim, o mais engraçado disso tudo é que, tipo, em entrevistas pra promover o filme, o diretor e o Robert Pattinson confirmaram que eram peidos de verdade aquilo lá. Não era, não foi encenado aquilo, tipo, era de verdade. Caraca, imagine, cara, você tá fazendo uma cena. Não, e o pior é que assim, que nem você falou, o personagem do Robert, ele senta na cama e ele dá um peidão na cara dele, tá ligado? É muita sacanagem, cara. Bom, daí o filme vai avançando, né? O que já fica tenso da relação entre os dois personagens, né? É justamente já na primeira vez que eles estão comendo ali, já vão conversando. O personagem do Willem Dafoe já vai querendo que ele beba ali, né? A bebida alcoólica, ele não quer e já começa as treta aí, né? Porque dá pra ver que toda hora o personagem do Willem Dafoe, ele quer meio que impor o jeito dele pro Robert Pattinson, né? Eu acho que o personagem do Willem Dafoe, ele tem uma necessidade de ser em questão de hierarquia mesmo, né? De ser o superior a respeito ali. Exatamente. Tanto que o personagem do Robert, ele nega a bebida porque ele lê o manual, ele fala assim, tipo, eu li o manual e é contra as regras beber no trabalho. Tipo, isso pode, tipo, tirar uma porcentagem do salário dele e tal. Só que daí, né, o Willem Dafoe com o jeito sagaz dele, não, mas você tá comigo aqui, você acha que eu vou te fuder? Pode beber. Morou! Então, já começa, é uma relação assim que, porque, né, eles vão ter que ficar 4 semanas nessa ilha aí, né, cuidando do farol e tal. Então, o filme explora muito essa relação entre os dois, né? E que claramente, como o Rodrigo já deixou, é uma relação de poder, né? O Willem Dafoe quer mostrar que é superior a ele, sempre querendo mandar, né, no Robert Pattinson. Só um detalhe, no começo do filme, na hora que eles estão chegando na ilha, tem 2 faroleiros, pelo amor de Deus, palavra difícil, saindo também. Então, tipo, quando eu assisti pela primeira vez, né, porque essa é a terceira vez que eu assisti, eu achei que eles tinham chegado, tipo, com a ilha sozinha lá, né? Mas não, eles meio que trocam de turno mesmo, tipo,
existiam 2 faroleiros antes, porque a cena é nítida, eles chegando, aí 2 faroleiros saindo, tá ligado? Foi um detalhezinho que eu percebi só agora. Enfim, né, a relação deles já vai piorando e com o passar do filme, né, só falando de uma maneira não tão aprofundada no momento, eles vão se conhecendo melhor, então vai contando mais coisas deles, eventualmente se revela, né, o nome de cada um. O Robert Pattinson se chama Ephraim Winslow, né? Efraim Winslow. Como é que é? O William Dafoe, ele é o Thomas Wake. E é engraçado que é só bem depois, assim. Aí eu fiquei imaginando, se não me engano, na cena que ele fala, né? Ele revela o nome dele, já se passaram 2 semanas. Aí eu fiquei assim, pô, os caras ficaram 2 semanas sem falar o nome um pro outro, né? Tipo, os caras nem falam, oi, tudo bem, né? Meu nome é tal, qual que é teu nome? Os caras não falam nada, assim. É uma relação muito estranha já no início, assim. É isso que eu acho engraçado. Essa relação, principalmente de poder que eles têm, coloca muito o que o William Dafoe chama eles principalmente de jovem, de cão e, enfim, né, ele inferiorizando sempre a pessoa, rapaz, às vezes também. Ephraim Lee, né, o Robert Pattinson chamou o outro sempre de senhor. Então, assim, existe essa diferença. Eu acho que principalmente o personagem do William Dafoe não quer colocar esse parâmetro deles serem iguais. Ele sempre, você não precisa saber meu nome, é só me chamar de senhor e ponto, acabou. Exatamente. Então, por isso que eu acho que não é tão interessante até esse momento, né, eles revelarem o nome. Eu acho que também tem um lance, essa ideia também, ela é bem explícita também do caso da superioridade do Thomas, né, do William Dafoe. E também depois você sabe um pouco sobre o passado dos dois, principalmente do Ephraim. Ele tem um passado ali que é meio conturbado, meio que ele é meio reservado, saca? E isso é muito interessante no filme, porque toda a relação dos dois psicológica tem uma evolução ali, saca? E eu acho que esse lance dele ser mais quietão também, porque se você parar pra ver no começo do filme, ali quando ele tenta dar bebida, ele tenta conversar, ele começa a falar de não é ditado popular, mas frases ali de efeito. Isso no caso do Thomas, né? Ele acaba tentando instigar alguma coisa, tirar alguma coisa do Ephraim. E o Ephraim se permite ficar na dele, né? Tanto que ele não aceita bebida, ele não quer falar, enfim, fica na dele. Basicamente, ele só quer trampar ali e dar o fora, e basicamente isso. Eu acho legal também, porque nessa primeira vez que eles conversam, até o personagem, né, do William Dafoe fala assim pra ele, bom, um homem que não bebe, certamente tem algum motivo. Tem alguma coisa aí. Tem alguma treta aí. E é isso que eu acho legal, porque os diálogos, embora o filme ele seja lento, e eu acho que esse é um dos maiores problemas do filme, ele realmente às vezes demora muito pra acontecer alguma coisa, às vezes você tá assistindo uma cena e você acha que tá bom, e aí, o que tem? Claro que as cenas tem, você entende o porquê que o filme é lento. Mas nos momentos que tem os diálogos, eu pelo menos achei os diálogos sempre esclarecedores, embora eles não digam na lata o que é. Mas você fica refletindo. O filme é cheio de coisa, né? Eu até acabei nem falando antes, né? Antes de mais nada, o filme, né? Ele é cheio de simbolismos, interpretações, né? E tal. Então, nós três aqui, né, a gente vai debater e a gente vai dizer o que a gente achou, né, do filme. Então, é claro que não é o que a gente acha, o que a gente pensa não é definitivo, né? Nós não somos os donos da razão, né, galera? Esse filme do Robert Eggers, ele é uma obra, assim, que tem que ser decodificada, no sentido de que tem um monte de coisinha que você pode, enfim, criar sua teoria, criar suas interpretações. Então, é isso que eu acho legal também desse filme, que eu achei legal. Eu acho que, tipo, não sei se vocês assistiram A Bruxa, o filme dele. Eu não assisti. Então, eu assisti uma vez, e na época foi isso em 2016, perdão. Eu assisti, e na época eu não tinha curtido tanto. Eu precisava, na verdade, reassistir ele, porque ele também Porque assim, quando eu fui assistir o filme dele, você acaba tendo uma expectativa muito grande. Eu acho que grande parte do público teve a expectativa que era um puta filme de terror, que vai te assustar e vai ter jumpscare o tempo todo, porque o trailer é muito intrigante. Era muito intrigante, né? E acaba que o filme, ele é quase igual ao Farol, no sentido de, tipo, de simbolismos, de você não tá entendendo o que tá acontecendo, do porquê. Eu já sabia o que esperar, tá ligado? Meio que sim. No sentido de simbolismos em si, saca? Eu sabia que o Farol não seria um filme típico de terror, onde, tipo, sabe que tem um vilão, ou, tipo, ou algo, uma entidade, alguma coisa que assombra. Enfim. É que na verdade assim, é porque quando ele lançou A Bruxa, muita gente foi justamente nessa pegada de chegar e falar, eu quero assistir um filme de terror e tal. Então a galera se decepcionou muito e as críticas foram bem negativas do povo, assim, né, do modo geral. Então quando ele lançou O Farol, eu acho que as pessoas já esperavam, de certo modo, que fosse um filme na mesma pegada, porque ele tem esse estilo de filme, né? Sim. Então quando você assiste O Farol sabendo, eu não assisti A Bruxa, né, mas eu li sobre. Então quando você vai assistir o filme do Farol esperando que seja mais ou menos da mesma pegada, que é mais um terror
simbólico, um terror psicológico do terror normal, né, por assim dizer. Então, se você já vai com essa mente de que vai ser um filme diferenciado, você acaba aceitando algumas coisas de certo modo. Porque, querendo ou não, o filme ele é um pouco arrastado nesse sentido de ser um pouco, de que isso que o Felipe falou, de demorar um pouco para as coisas acontecerem, criar a tensão da cena, criar a tensão da situação que eles estão. Então, eu acho que mais do que tudo, ele é mais um filme imersivo do que um filme de terror. Eu acho que ele pega... Sei, é melhor deixar isso mais pra frente, mas só dando um gostinho. Eu acho que ele pega mais aquele lance de ser tão imersivo e você ter que se imergir tanto no filme, que daí ele vai te induzindo psicologicamente também, saca? Então, ele não é aquele típico filme de terror, de susto, essas coisas, mas que ele te pega psicologicamente, né? Você falou da crítica e realmente muita gente ficou, né, tipo, de cara porque esperava esse filme, mas em compensação, tipo, a crítica fala que é um dos melhores filmes da década, A Bruxa, né? As avaliações do Farol também é igual, saca? Tipo, porque, na verdade, assim, eu acho que as críticas em si é mais pela originalidade do diretor, né? O filme, tanto A Bruxa quanto o Farol, ele é muito original. Muito, tipo... Apesar dele ter ali... Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tipo... De ter algumas referências e influências... Mas... Ele é bem original. Dá pra ver que ele tem um estilo muito próprio, assim. É aquilo que eu falei. Eu acho que pra assistir esse filme, você tem que estar preparado. Porque ele tem um ritmo... Ele tem uma pegada diferente. Foi a analogia que eu fiz. É que nem você assistir Senhor dos Anéis. Você sabe que o filme tem um estilo. Você sabe que o filme tem um ritmo. Então, assim, não quer dizer que você vai... tô preparado, então eu vou adorar o filme. Não é isso. Mas é que você tem que se preparar pra você ter a paciência, né? Porque o Rodrigo, por exemplo, odiou esse filme. É porque o filme, ele tem essa proposta imersiva. Eu acho que ele vende a proposta muito bem. Não vou chegar aqui também e falar que o filme é péssimo em todos os sentidos, né? O que me incomoda bastante é principalmente, além da estratégia que o diretor usou, que eu entendo o motivo dele ter usado uma câmera menor, um filme todo rolado em preto e branco, eu entendo, tipo, nesse sentido que vocês falaram, de colocar a gente mais ainda na situação de claustrofobia, de solidão, que os dois personagens estão, que também entra corrobora junto com a proposta dele de ser imersivo. Porque, querendo ou não, 1 hora de filme, a gente só tem a situação deles, tipo, se conhecendo ali, mas no dia a dia deles. Então a gente vai vendo o que eles fazem todos os dias, o que eles fazem não sei o que, como é que eles se sentem. Então você acaba se colocando naquela situação sem precisar vivenciá-la de fato. Se você pensa, nossa, imagine que tédio viver nessa ilha que não tem nada pra fazer, enfim, né, no sentido geral. Mas, em meia hora de filme que eu assisti, a parte mais emocionante do filme foi a hora que o William Dafoe dá um tapa na cara do Robert, porque ele não tava esperando. De um modo geral, você fica tipo, tá, e aí? Então ele acaba sendo um pouco cansativo. Mesmo já sabendo, esperando que fosse um pouco nesse sentido, de ter essa linha meio indie, meio cult, meio cinema mais autoral, por assim dizer. Então eu acho que eu tava esperando a proposta, mas mesmo assim eu acabei achando ela um pouco cansativa, de um modo geral. Não, sim, com certeza. É justamente isso que eu quis estabelecer, que por mais que você tenha noção disso, às vezes você pode não gostar. É totalmente normal, não tem problema normal. Nenhum nisso. E tipo, é natural, e não tem problema nenhum. Eu acho que cada um tem uma visão do filme que assiste e tá tudo bem, tá ligado? E tudo bem. Uma bosta de filme! Pô, aí você cuspiu na cara da plateia. Aí não dá, né, galera? Saiu do cinema xingando porque ninguém é obrigado. Rodrigo, se você continuar desse jeito, aí o William Dafoe vai dar um tapa na tua cara, né? Ele não vai curtir. Aí. Ou ele vai dar um peidão na tua cara. Mas eu acho até engraçado nesse sentido desse peito, enfim, essas situações que os personagens fazem, eles aproximam ainda mais a gente do personagem, porque querendo ou não, tipo, todo mundo peida, todo mundo faz essas coisas. Sim. Então, tipo, a gente pensa e fala, nossa, ele é bem humano, né? Eles colocam esse papel mais humano nos personagens. Apesar de eu achar um pouco forçado em alguns momentos, principalmente em filmes de comédia, né? Essas piadas de peito ficam um pouco cansativas. Ali eu acho que coube, assim, não foi aquela coisa que passou do ponto, mas eu acho que em certos momentos foi real, assim. Algumas partes eu achei desnecessário, que nem, tipo, tem uma parte lá na frente que ele vai pegar um negócio dele que ele tá dormindo e ele peida na cara dele de novo, né? Aquela ali eu já comecei a falar, vai começar a forçar já. Mas mesmo assim foi ali, eu acho que o mais próximo que chegou de ultrapassar a linha da forçação. Mas até aquele momento ali, pra mim, tava coerente. Eu concordo com o Rodrigo que tem muito filme que usa isso como uma forma de tirar sarro. Só que ali no filme é nitidamente pelo fato de que os personagens, eles são sujos, né? Tipo... durante o filme todo, você percebe que toda a masculinidade dos dois ali, a masculinidade suja dos dois, ela é bem representada. Principalmente pela época, né? Imagine, você é um marinheiro,
no caso do Thomas, né? O Efraim, né? O Winslow, era um lenhador no século XIX. Então, os caras eram sujos pra caralho. Fora que... tem outro detalhe, é que o diretor, ele quis porque quis que o Robert Pattinson tivesse um sotaque mais canadense ali, da época, e que o Willem Dafoe também tivesse um sotaque mais como os marinheiros, meio que... a galera da época, né? Tipo, os marinheiros, Uhum. o marinheiro Pra ficar mais Popeye. verossímil, né? Exatamente. Isso você percebe, tipo, quem entende um pouquinho de inglês consegue sentir essa diferença. Até pelo o sim senhor Sim. que o Robert Pattinson diz. Porque ele não diz yes man ou yes sir. Normalmente como se diz, né? Ele usa outro termo lá que eu, tipo, nunca tinha ouvido falar, na Aye, verdade. sir. Exatamente. O que é muito interessante, cara, de verdade. O lance da preocupação com o sotaque dos dois, É né? interessante também, porque Mas enfim, esse sotaque ele não é perdido em nenhum momento. Inclusive nos momentos que os dois personagens se encontram bêbados. Isso eu acho sensacional. E é mais um mérito dos dois atores que são assim, impecáveis na construção dos personagens. Nossa, cara, eu sim. acho que pela época também, mano, não tinha banheiro. Eles não tomavam banho, saca? Tipo, eles não tinham como tomar banho ali. Eles não tinham banheiro por si só. Apesar que daria pra você mijar e cagar no meio do mar, né? Mas eles preferem fazer num pinico, mas tudo bem. Que fica do lado da cama, né? Detalhe. Imagina o cheiro que não fica aquele negócio. O filme então ele fica nessa coisa, né, mostrando essas atividades, o início, né, do filme, mostrando as atividades diárias ali do Efraim e do Thomas e tudo mais. Tem até uma cena que eu acho um pouco engraçada, que o Efraim tá tem que levar lá o óleo lá pro farol, lá pra cima. E ele vai pela escada levando aquele negócio. O que eu acho engraçado é que daí o Thomas, ele chega pra ele e fala assim: você é meio lerdo, você é estúpido? Não, senhor. Então você me enganou, porque eu achei que você era. Não, e o pior, ele ficou olhando ele levar aquele barril, Uhum. porque ele o tempo todo ali pelas escadas, aí ele chega, use isso aqui da próxima vez. Tipo, ele poderia ter falado isso depois, tipo, porra, ele fez ele levar o barril inteiro. Não, só um detalhe, antes dessa cena, é que no primeiro sonho que o Thomas tem lá na casa, ele sonha com ele, tipo, ele olhando meio que na praia, assim, né, na ilha, olhando um monte de tronco, né, boiando na água. Aí ele vai entrando dentro da água e vai percebendo um corpo boiando também. E os troncos vão se aproximando do corpo, né? E ele acorda do sonho com uma coleira. E isso é meio que uma alusão, né, sinuando que viria, né, futuramente. E você descobre um pouco mais sobre o passado do personagem também. Daí aproveitando já o que a gente tava falando do William Dafoe dando o tapa na cara do Robert Pattinson. Nossa. Que é um tapão, dá um puta susto, realmente. O que eu acho dessa cena, é que se não me engano é a segunda vez que eles já estão comendo, né? Dá pra ver que parece que a relação deles tá um pouquinho melhor, mas ainda tem, assim, algumas coisas esquisitas. Assim. Eu fiquei com essa sensação o tempo todo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa obscura, alguma coisa misteriosa. E é justamente esse diálogo, nessa segunda vez que eles estão comendo, que eu acho que dá os indícios pra isso. Que são os mistérios envolvendo o farol, né? Você consegue perceber que o Thomas, ele é bem supersticioso. Toda hora ele fala, não, porque não sei o que, isso traz azar e não sei o que, não brindar traz azar e tal. E daí durante a conversa ele menciona que o antigo parceiro dele morreu. Ele diz que ele morreu, que ficou louco, falava de sereias, seres do mar, maldições e outras coisas. Então não tem jeito que ele falou, que ele fala, ele não fazia mais sentido que um dente de uma galinha. De tão insano que esse cara deve ter ficado. E ele diz, aí o Thomas, ex-parceiro dele, que faleceu, acreditava que existia algum encantamento no farol. E o seu próprio Santo Erasmo lançou seu próprio fogo nele, e que aparentemente o farol seria uma espécie de salvação, segundo esse parceiro dele. Durante essas cenas, as atividades diárias do Efraim, ele briga com umas gaivotas. Ela tem uma gaivota que é caolha, né? Ela não tem um olho. E ele fica puto com ela e quer que ela saia da frente dele e tal. E o Thomas viu ele fazendo isso. O Thomas já vai repreender ele. Ele fala, eu vi você brigando com uma gaivota e dá má sorte você brigar com uma ave marinha, né? Efraim debocha, né? Primeiro que ele já debochou dos negócios do farol. Ele fala assim, você e suas superstições, tá ligado? Isso. Isso é tudo mentira, isso é besteira. Essa aí expressão. já dá daí na segunda vez que ele fala das gaivotas, aí ele já dá o tapão e fala, traz mau azar! O engraçado é que nessa cena também, ele fala que um marinheiro, quando ele se perde no mar, ele fica louco. E o único remédio dele é a bebida. O sim. engraçado é que é outra alusão
sobre o final do filme. Cara, o simbolismo tá nesse filme o tempo todo. Então, basicamente, você já sabe o final do filme no começo, tá ligado? Isso é muito interessante. O lance de você acabar ficando sozinho numa ilha e acabar enlouquecendo e ter só bebida, né? O lance de matar as gaivotas é interessante. A mitologia que ele fala, né? Porque não pode matar. Mais pra frente no filme dele explica, né? Porque até o Efraim pergunta pra ele, mas por que não... O que tem, né? O que acontece? Por que não pode matar uma gaivota? Aí ele até fala, porque os espíritos dos marinheiros estão nas gaivotas. Enfim, aí fica essas coisas, assim. É muito curioso, porque o filme, é como o Igor falou mesmo, o filme ele fica dando indícios pra você, você já tem uma noção do que vai acontecer, você vai pegando as informações e vai montando elas, né? Eles têm que ficar ali 4 semanas, um mês, tendo que, né, se dar bem, teoricamente, né? Tem que um aturar o outro. Então é óbvio que briga constante tem, tanto que tem ali os momentos que o Efraim fala que limpou o lugar lá todo, e daí ele, você não limpou isso aqui. Eu limpei 2 vezes, isso aqui tá mais sujo que um chiqueiro, que eu não sei o que, isso aqui tá mais sujo, eu nunca vi um lugar tão sujo na minha vida. Não, mas você vai limpar de novo, e você vai gostar, e você vai ter que não sei o que, você vai limpar e você vai gostar, porque eu disse que você vai gostar. Então, aí somando isso, mais com a solidão que eles têm, vai afetando, né, gradativamente a sanidade dos dois, né? Eu acho que, tipo, depois no final, eu tenho a minha interpretação do que vai acontecendo psicologicamente com eles, né? Thomas, ele é extremamente abusivo, né? Sim. Então, tipo, tem um lance de relação mesmo ali. Cara, nessa cena aí que você falou da sujeira, ele fala que se eu quiser mandar você tirar todos os pregos, limpar todos os pregos, tirar todas as madeiras, limpar todas as madeiras, depois colocar tudo de novo no mesmo lugar, você vai ter que fazer e ponto, acabou. Entendeu? Tipo, e dá uma dó porque o Robert Pattinson faz uma cara pra ele, tipo, poxa. Onde que eu vim parar, cara? Que merda! Um mês com esse velho desgraçado. Mas o mais engraçado, porque nessa situação de relação abusiva, é engraçado porque, assim, você vê o quão o personagem de William Dafoe faz mal pro personagem do Robert Pattinson, nesse sentido de sempre mandar. E o Robert Pattinson, querendo ou não, ele tá preso ali com ele, né? Mesmo que ele falasse, foda-se, não quero mais esse emprego, então ele não tem essa opção. Ele vai ter que esperar as 4 semanas. Mesmo se ele falasse, não vou mais obedecer você, não quero mais esse emprego, não quero mais receber nada, ele ia continuar convivendo com o William Dafoe ali durante 4 semanas. Então, assim, ou ele obedecia e tinha uma relação, entre aspas, mais amigável, ou ele ficava retrucando e piorava ainda mais a situação, né? Fora que ele tem o caderninho de anotação dele, né? Então, tipo, tudo que ele faz de merda, tudo que o Efraim faz de merda, Thomas vai lá anotando e vai foder com ele no final daí, né? Sim. Eu acho engraçado que nesse diálogo dele com... Ele fala das gaivotas, depois ele associa muito o Farol com uma mulher. Tipo, ele não fala literalmente isso, mas, tipo, ele comenta ali sobre a mulher dele, o Efraim até pergunta se ele já teve mulher, enfim... Ele fala que ele deixou a família dele e tal. Ele fala da luz, né? Tipo, o tempo todo ele fala da luz do farol como se fosse um desejo, como se fosse uma mulher. É muito associado a uma mulher mesmo. Mas ele usa a palavra, ele fala que o farol pra ele é a esposa dele. Exatamente. Então ele fala literalmente. Ele fala que é a esposa mais silenciosa que ele já teve. Ele ressalta bem isso. Machista! É bem isso mesmo. É bem uma masculinidade bem tóxica, assim. Até é engraçado que o Robert Pattinson, ele, nessa cena aí da limpeza, ele até fala, eu não vim aqui pra ser esposa de ninguém, nem escravo de ninguém. Ele só tem que obedecer, ele só tem que fazer, e só piora. E é bem como o Rodrigo falou. Ele parece que tolera, porque realmente não tem pra onde eu ir, não tem como eu ir embora daqui, eu vou ter que aturar o cara, né? Até eu porque... preciso do meu salário, né? E também porque, enfim, né, tem um emprego e tudo mais. Daí nessa conversa ali do jantar, que ele dá o tapão na cara dele, e mais pra frente também você vai percebendo isso. O Robert Pattinson começa a ficar obcecado pelo farol. Ele quer ir lá no farol. O William Dafoe não deixa. Fala, não, eu cuido do farol. My house! É tipo isso, assim, o cara falando. Na verdade, eu acho que principalmente essa obsessão que o Robert Pattinson acaba construindo, né, a respeito do farol, é justamente porque o personagem do William Dafoe tem esse apego, esse ciúme, né, Sim. Não sei, ele coloca como se ele fosse proprietário, de um sentido de, tipo, só eu posso encostar, ninguém pode encostar. Então ele tem essa sensação de fascínio pelo negócio. Então o grande que acaba passando, mesmo que inconscientemente, pro personagem do Robert Pattinson. Então ele começa a pensar, tá, mas por que ele gosta tanto? Por que ele não quer que ninguém que chega lá? O que tem escondido lá que eu não posso chegar? Então por isso que acaba construindo essa obsessão que o Robert Pattinson acaba criando a respeito do farol. Ele acaba tendo um desejo, né? Porque já desde o início do filme acontece isso. O manual diz que a gente tem que trocar turnos pra ficar no farol. Não precisa! Você cuida de tal horário, eu cuido do meu, e é isso aí. Então, é meu. você associa muito isso como uma mulher mesmo. Tipo, imagina aquela época...
normalmente normalmente não, acho que quase em todos os casos, a mulher era praticamente uma propriedade do homem, saca? E o farol é a propriedade dele, saca? É como se ele, tipo, ele não conseguiu ter a propriedade dele propriamente dito a mulher, né? Que ele abandonou os filhos, a mulher, mas ele tem o farol. Tá ligado? Ele até fala. E ele tem uns ciúmes desgraçados. É meio foda essa cena, porque daí ele fala que ele pergunta, né? Você foi casado? Daí ele 30 natais no mar e pouco em casa. Tipo assim, cagando. Tipo, realmente ele não tinha vontade de ficar com a esposa dele, seja lá por qual motivo, porque ele não esclarece. E parece que é bem isso mesmo. Ele criou uma coisa na cabeça dele de que como se o farol fosse. Até porque é bizarro. Porque já no início do filme tem uma cena do William Dafoe deitado, olhando pro farol, aí ele, moro aqui, ó, e a você, tipo, como se estivesse brindando pra ela. É muito louco essa cena, porque ele já mostra um pouco do que o filme se propõe, né, tipo, essas bizarrices acontecendo, e você, tipo, o tempo todo se perguntando, mano, tá, mas o que tem nessa porra desse farol, tá ligado? Mas exatamente a escolha que o diretor tem de nunca mostrar exatamente o que tem lá, mesmo no momento que mostra o William Dafoe lá em cima, nunca mostra de fato o que ele tá vendo, né, apesar da luz e tal. Então a gente acaba tendo essa, um pouco, não total, né, porque o personagem do Robert Pattinson fica realmente obsessivo, mas a gente fica nessa sensação de desejo de saber o que tem lá, a gente fica curioso no sentido de tipo, tá, mas o que é? Ah, vai lá que eu quero saber o que é. Então a gente fica curioso da mesma forma. Então é aquilo que eu falei logo antes a respeito de ser uma coisa imersiva. Então eles colocam tanta gente nessa questão de nunca saber o que tem lá, que a gente acaba realmente querendo saber também. O mais louco do lance também, tipo, da relação psicológica e machista da época e tal. Que não é só da época, né? E o lance macho em si. Vai ver o que é um macho. Acho que é no começo do filme. Não sei, eu não lembro agora se é no começo ou um pouco mais ali do começo. Que o Robert Pattinson ele encontra na cama, acho que é bem no começo. A sereia? Ele encontra bem no começo. A sereia, né? O É bem no bonequinho comecinho. de sereia. É o único artefato ali que lembra uma mulher pra ele, né? Tanto que o tempo todo ele tá se autoflagelando, né? Fazendo ali um negocinho, né? Mais trabalhado nele. Alto amor, né? Mas uma coisa que eu acho massa é que quando ele vê essa sereia, aí depois ele tem o sonho, ele vê a sereia no sonho, ele vê também aquelas toras boiando, né, e tal. No início a gente não se toca por quê, mas depois que ele revela que ele é um lenhador, aí você, enfim, então o subconsciente dele associou de alguma maneira, tem alguma coisa aí, né. Mas o que eu acho legal é que ele sonha com a sereia e depois vem aquele diálogo do William Dafoe. Não, porque o meu companheiro falou ficar vendo sereia aí, não sei o que. Daí, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, ih, cara. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí, tipo, parece que tem alguma coisa. Aí você começa a ficar, será que é algo sobrenatural? Ou será que realmente é só loucura, é só insanidade, é só... Enfim, em decorrência desses fatores, os caras sozinhos, não tem nada pra fazer. Será que os caras estão imaginando coisa? É isso, essa ambiguidade que eu acho legal desse roteiro, assim, do filme, né? O tempo todo fica nisso. Eu tenho uma interpretação a respeito disso, mais pra frente eu comento. O lance do sonho dele, né? Eu acho que é muito o lance da loucura mesmo, da insanidade. O cara tá preso ali esse tempo todo com um cara escroto. Aí, tipo, porra, ele encontra um bonequinho de sereia, que ele se masturba vendo aquilo lá, e ele acaba sonhando com aquilo, e meio que o sonho dele se embola junto com o passado meio nebuloso dele, saca? Então, que a gente fica pensando assim, a mente dele... ele tá numa... É isso que você falou, ele tá nessa situação, né, de estar num lugar isolado, com uma pessoa totalmente escrota. Então as únicas imagens que ele tem são as próprias lembranças e as coisas que ele vem vendo ali. Então ou ele pensa no farol, ou ele pensa no boneco da sereia, que ele acaba... colocando a sereia como uma coisa real, ou ele lembra do passado dele, que, né, ele fala mais pra frente, então acaba, tipo, os sonhos dele, mais pra frente a gente repara que realmente são pensamentos que ele tem durante o dia, que quando ele dorme ficam aflorando de um modo geral, assim. Você fica, tipo, ele tem esse quê de, tipo, principalmente pelos diálogos que o William Dafoe vai tendo com ele, que você fica, tipo, cara, mas será que existe, ou será que ele tá imaginando? É bem isso que o Felipe falou. E isso vai se repetindo, né, conforme no filme, não em formato de sonho específico, mas ele fica reforçando de tipo, tá, mas qual o pensamento que é real, qual o pensamento que não é, qual o pensamento que é um espírito, que é algo sobrenatural, qual que não é. Então, essa confusão que deixa assim a gente, principalmente o telespectador, no sentido de tipo, que porra tá acontecendo? Exatamente. Eu imagino que a ideia do diretor foi justamente deixar isso que é bem imersivo o filme. Então você começa, como o filme não revela se é isso ou não, você pode interpretar de um jeito ou não, você vai vendo os caras enlouquecendo, porque
é ladeira abaixo, o negócio vai piorando cada vez mais. É claro, isso que a gente tá falando aqui, do jeito que a gente tá falando, beleza, vai acontecendo essas coisas e tal. O problema realmente a lentidão que o filme tem pra chegar nessas coisas, e isso pode acabar... Eu ia citar exatamente isso. E isso pode acabar irritando a pessoa que tá assistindo, tipo, porra, mas tá, e daí, e tal. O filme, tipo, ele vai te preparando de forma lenta, ele vai tentando desenvolver o máximo possível que os personagens querem dizer, do que o farol quer dizer, só que tipo, é muito lento e só pelo simbolismo você fica meio que sem entender o que tá acontecendo, e aquela lentidão, e as conversas deles, e aí eles bebendo, e é o Thomas, uma coisa que eu percebi, o Thomas quando ele tá são, ele é um porre, ele é um chato, ele é mandão, ele é arrogante, ele é machista, ele é soberbo, só que quando ele bebe, ele vira uma pessoa da hora. E inclusive, o Winslow, ele comenta sobre isso, né? Que tipo, você, quando você não tá com a tua bebida, você é um porre, tá ligado? Enfim, o filme vai avançando e fica nessas coisas, né? Esses diálogos, essas intrigas entre eles. Cara, uma cena que me deixou assim, eu realmente também não esperava. Eu tive a mesma sensação do tapa lá que o Willem Dafoe deu no Robert Pattinson. Foi justamente a cena, o Winslow, né? Ele mata aquela gaivota, cara. Gaivota? Meu Deus, cara. Essa cena... eu fiquei muito em choque, assim, porque eu não esperava. Porque ele vai ali, né, numa espécie de poço, né, que tem ali, né, daí tem uma gaivota morta no poço, aí a gaivota aparece, a mesma gaivota caolho aparece, ele parece que daí descarrega toda a raiva dele, que provavelmente ele tá acumulando por conta do jeito que o Willem Dafoe é com ele, né, o Thomas é um xarope, e ele tá acumulando também a solidão e tal. Ele desconta tudo isso na coitada da gaivota. O legal é que... O legal, né? Não tem nada de legal nessa cena, né? O lance é que um pouquinho antes, ele foi beber água, né? E a água tava, tipo, suja. Foi ali que ele percebe, né? Que tem algo estranho com a água. Só que daí quando ele vai olhar a gaivota no poço, o que eu pensei? Se você parar pra analisar, ele leva, tipo, acho que é cloro aquilo lá, né? É alguma coisa pra meio que limpar a água pra eles poderem beber. E eles meio que tem que fazer esse processo todo dia, senão eles não têm água pra beber. Cara, toda vez que ele ia lá encher, não tinha nada, né? Eu sinto, né? Eu tive uma encarnação divina que naquele momento... A gaivota morta dentro do poço tá ali de propósito, tá ligado? Porque assim, isso vem logo depois do Thomas falar que, tipo, você não pode matar uma gaivota por conta que elas são os espíritos dos marinheiros, né? Enfim, elas são sagradas, basicamente, né? Você não pode matar, senão você é amaldiçoado. Aí, de repente, aparece uma gaivota toda estrupiada dentro do poço, sendo que ele fica tampado o tempo todo. Eu já sinto ali meio que uma mãozinha do Thomas, tá ligado? Que daí, mais pra frente, eu tenho uns negocinhos aí pra falar. Como se ele tivesse matado a gaivota e colocado ali, você disse? Exatamente. Porque daí o que acontece? O Thomas já tá puto por conta das gaivotas, tá puto por conta do rolê inteiro ali com o Thomas. Daí o Winslow pensa, tipo, mano, vai tomar no cu, né, cara? Tipo, eu tô limpando essa merda todo dia aqui pra acontecer isso, saca? E, tipo, é aquela coisa. Alguma merdinha que acontece ali, o cara vai lá anotar e pode fuder ele mais pra frente, saca? Porque lembrando bem que o Efraim, exatamente, ele estuda, né? Ele tem várias cenas que ele tá com o manual lá lendo e tal, pra tentar entender melhor o que ele pode ser punido, e enfim, né? Ele até comenta com o Thomas em um momento do filme, né? Mas eu acho que esse ponto aí já é um indício da influência ali do Thomas tentando querer fuder a cabeça dele, tá ligado? Eu vejo essa cena, que daí logo em seguida, depois que ele mata a gaivota, já dá um foco no farol, né? Já mostra o vento mudando, né? Aí depois já vem o Willem Dafoe falando assim, o vento mudou, não sei o quê. É isso, exatamente. Então, parece que vai vir uma tempestade, sei lá. Aliás, ele fala, o vento Só deixa eu mudou. fazer um parênteses antes. Nessa cena que ele tá matando a gaivota, uma outra sacada no sentido de filme ser em preto e branco foi que ele conseguiu fazer uma tomada longe. Porque como é um filme em escalas de cinza, então quando ele mata a gaivota, tem o sangue espirrando na rocha ali e tal.
Então eu acho que se fosse colorido, a cena ia ficar muito forte, muito sangrenta, e eu acho que teria que ser tipo um corte, assim, de tipo, não mostrar visivelmente ele batendo uma gaivota na rocha. Então eu acho tipo mais uma sacada no sentido da escolha de estética que o diretor teve pra fazer com que a cena fosse tão crua quanto o filme é. Então eu achei, tipo, só abrir esse parênteses de que foi uma sacada genial, assim, tipo, apesar de eu não gostar do filme sem preto e branco, que acho que cansa mais a vista, essa cena, ela funcionou de uma forma impecável justamente por ser em preto e branco. Porque também a cena por si só já é horrível. Sim. Imagina se fosse colorida mesmo. Nossa, eu, sério, fiquei com muita angústia nessa cena. Eu fiquei com uma dó da coitada da gaivota. Na hora que eu... Depois, A Luísa Mel ama esse filme. então, depois que ele acabou a cena, eu pensei, ainda bem que é uma gaivota de mentira. Porque se fosse uma gaivota de verdade, coitado do bicho. Não sei não. Não sei não, porque eu vi entrevistas do diretor e ele falou que todas as gaivotas ali são Não, verdadeiras. sim, claro, mas eu digo a gaivota que Mentira. ele Tô destruiu. zoando. Que dó, quase que eu lógico comecei, que ele não usou quase gaivota de comecei a odiar verdade. ainda mais o Imagina, assim, os caras maltratam animal aí pra fazer um filme. A Luísa Mel. Luísa Mel! Enfim, né, de novo ambiguidades, né. Ao final aqui cada um vai falar o pensamento que teve, né, sobre a interpretação que teve sobre o filme e tal. Mas essa cena do William Dafoe falando, o vento mudou, putz, e agora? E não sei o quê. E meio que o Efraim, pois é... Que coisa, né? E agora, né? Não sei o que, tipo, meio que nem aí, assim, pro negócio. E o William falou, não, mas como assim, cara? Tá calmo agora porque a tempestade tá vindo. Tem uma nuvem preta vindo pra cá. A gente tá ferrado. E nesse momento, eu interpretei a cena... E é na hora que muda, né? Então, exatamente, é na hora. Nesse momento, eu interpretei assim, putz, cara, no caso, a reação do Efraim, né? Ele tá tudo quieto, ele tá tenso, né? Tipo, puta, eu matei a gaivota... E ele falou que não era pra matar, mas o medo que eu vejo nele parece que é mais assim, se eu falar que eu matei essa gaivota, ele vai me encher o saco. E não vai parar de falar, vai dizer que eu sou amaldiçoado e não sei o que. Porque ele fica depois, você tá escondendo alguma coisa de mim, né? Mas eu acho que... Mas é que logo depois que ele mata a gaivota, não sei se ele se mostra o farol no fundo com ele olhando, eu acho que isso é quando ele briga com a gaivota só. Mostra. Não sei, na minha interpretação parece que essa coisa que Thomas ali começa a falar, tipo, você tá escondendo alguma coisa, o vento tá mudando, tipo, apesar de realmente estar vindo uma tempestade, eu acho que ele atribui ao fato de ele saber já que o coisinha lá descontou a raiva na gaivota, que matou a gaivota, e ele começa a culpar o personagem, deixando ainda ele mais inculcado, né, falando tipo, putz, a culpa é minha. Então acho que é mais essa alfinetada ainda que o Thomas acaba dando ainda mais, daí acaba fazendo um link com a teoria que o Yurik falou, né, de ele próprio ter colocado uma gaivota lá dentro, então acho que acaba casando ali, não sei, será? Aí logo após isso, né, já começa, eles já estão jantando ali, porque... Já tá acabando, né? As 4 semanas. Eu acho até engraçado que deles começa a beber, começa a cantar. É uma cena, assim, muito engraçada e alegre. É porque eles estão felizes. Exatamente. Eles vão embora dali. Então meio que eles estão descarregando tudo, tipo, o estresse que eles tiveram ali. Até o Efraim, ele bebe pra caralho. Nossa. Ele tem um momento que ele indaga. Eles estão trocando ideia ali. O Efraim com o cigarrinho dele, assim, olhando com aquela cara marota, né? Tipo, ele fala assim, quando que o Winslow vai deixar ele tomar conta do farol, né? Porque essa é a proposta, né? Tipo, ele chega como ajudante, mas pra depois ele mesmo tomar conta do farol, né? Sim. Aí na hora, o Thomas já fica puto da cara ali. Você não vai tocar, você não chega perto daquela porra. Não, e pior que o próprio Thomas, ele fala, né? Não, você vai ser um bom faroleiro, aí você vai ser foda quando você cuidar da luz. Daí ele... Mas por que eu não cuido? Você tá ligado que eu tenho que cuidar, né? Dele, você não vai cuidar! Esse negócio é meu, você não vai mexer. Se você quer, vai arrumar o teu farol, não o meu. Tipo, ele fica putaço. E não faz sentido, porque ele falou assim, pô, mas você acabou de falar que ele vai se dar bem cuidando do farol, e por que agora você ficou louco? Mas não dele. Então. Mas não o farol dele. Exatamente. De possessão, não, porque ele vai cuidar do seu farol, não o meu. Exatamente, ele é tão possessivo a respeito do farol, que já vem tudo que a gente já falou, né, que ele vê o farol como uma esposa, enfim, que ele não acredita que eu acho que ele passa a começar a gostar do Winslow ali, começa a querer criar uma amizade ali, tipo, fala, não, você é uma boa pessoa, você cuidaria de um farol tão bem quanto eu, mas não no meu, cuide do seu. Exatamente. E outro detalhe, né, de novo volta naquele lance psicológico. Você vê como que ele é um cara muito instável, cara. Ele tá de boa falando contigo, e isso acontece em várias cenas, desde o começo do filme. Que ele tá falando uma boa, ele tá elogiando o
o Efraim, e do nada ele surta, tá ligado? Já quer passar o pau na cara dele. Eu tenho uma teoria a respeito do porquê que o Thomas é estável dessa maneira, mas depois eu falo. Bom, aí que vem a treta agora, porque, enfim, eles ficam todos alegres, né? Finalmente a gente vai embora dessa porra, desse rock, que o William Dafoe fica falando, dessa rocha e não sei o que, vai embora. Beberam que nem uns lunáticos, acordaram tudo cozido, né? Tudo com ressaca. Tem uma cena que eu acho muito engraçada. Ele leva lá os pinicos, tudo pra jogar na água, né? Quando eles acordam, daí, porque eles estão indo embora, aí ele vai levar os pinicos, ele joga e vai tudo na cara dele. Não, cheio de bosta, mano. Muito nojento, tá ligado? Aí depois, né, aí ele volta lá, daí o William Dafoe fala: você fede a merda. You smell like shit. Mas também tem um momento bizarro até, porque nesse meio tempo, antes dele encontrar o William Dafoe tudo fedendo a bosta, ele vê uma sereia, né? Aí ele fica tocando a sereia. Ele fica tenso. É nessa cena que ele sai correndo desesperado? Isso. Tem um momento que ele sai desesperado correndo, né? É nessa cena mesmo. Que a sereia... É bem foda essa cena. A sereia começa a dar risada da cara dele, assim. Parece uma risada. Ele meio que começa a sediar a sereia e tal, né? É. Enfim, eu não sei se ele chega a transar com a sereia. Ele transa com a sereia no final do filme. Não, ele não chega. Na verdade, assim, nesse momento ele começa a pegar nela. E daí, quando ele percebe que é uma sereia, ele se assusta que ela acorda. Daí ele sai correndo. E daí, cara, é muito foda essa cena. E assim, é mais um deleite do quanto o Robert Pattinson é um puta ator. Porque a forma que ele vai saindo desesperado, você não escuta ele gritando, a trilha fica naquele climão lá, e o olhar dele o tempo todo, assim, tipo, correndo, desesperado e tal. Achei muito foda essa cena. E mais o som dela, né? Também. Ela fica Sim, gritando. do grito dela, Nossa, é muito sensacional. macabro. Massa a cena. Enfim, daí é aqui que começa, que assim, né, todo esse tempo aí do filme, acho que é quase 1 hora de filme aí já, a gente vê todo esse desenrolar, né, os caras sofrendo, ficando louco, e é aqui que começa de vez, porque eles ficam lá esperando os caras chegarem pra eles irem embora da ilha. Não aparece ninguém. Ninguém aparece. Daí dá a entender que eles ficam mais um tempinho ali aguardando e tal. O Efraim fica falando: não, vai ver que a gente só perdeu. A gente bebeu demais e perdemos. Eles vão aparecer em qualquer hora. E não sei o que. Qualquer coisa, porque a comida tá acabando, né? Então qualquer coisa a gente vai lá e pesca. Daí o Thomas, ele chega e fala pra ele: ó, a gente tá com pouca comida. E aí ele cita, né? Em 1875 esqueceram o velho Striker aqui por 7 meses. Aí dele fala: não, você só tá falando pra me assustar. É, mas você entendeu bem o que eu tô querendo dizer. Tipo, a gente vai ter que racionar a comida, vamos ter que, né? Porque senão a gente vai saber quando que esses caras vão aparecer pra salvar a gente. Eu acho que... Eu fui dar uma pesquisada depois, e uma das coisas que falaram, assim... Isso não é o que eu... É a minha opinião, né? Mas é uma coisa que eles falaram é que, tipo, a história dos dois é inspirada em 2 marinheiros, e é uma história real, que eles ficaram presos também num farol. Vixe. E eles ficaram, não sei por quanto tempo, só que, tipo assim, eles ficaram muito tempo lá. Eu não sei o que acontece no final dessa história, né? Mas daí, quando eu ouvi essa curiosidade, eu achei interessante. Cara, se você perceber, é que nem o Winslow fala depois, né? O Efraim. Mano, eles beberam a noite toda, ficaram loucão. Eles acordam, tipo... Eles estão deitados no meio da sala, né? Do local ali. Jogado, assim. Bêbado, jogado. Tipo, mano, é nítido que eles perderam a porra da embarcação porque eles estavam bebaço. Assim, tem 2 interpretações na realidade. Ou eles perderam por conta deles estar bebaço, né? E não viram os caras chegando. Até porque eles não têm nem noção do dia, só do horário. É. Porque tem relógio, né? Ou por conta da tempestade, que já tava vindo, os caras nem foram buscar, né? Porque... tem uma outra interpretação né? aí também, né? Mas deixa em aberto. Depois eu falo. Não, já manda já, Rodrigo, já. É que assim, na verdade, o que eu acho? Porque como ele tem essa criação de insanidade, desse tempo todo a pessoa ficar louca, imaginando coisas, enfim, tudo que a gente já falou, eu acho, na verdade, porque tem um diálogo que eu acho interessante ali que o William Dafoe fala pra ele, um pouquinho na frente, acho, que ele fala assim, tá, mas a gente tá aqui há quanto tempo? Há 2 semanas, 4 semanas, 2 dias, então eu acho que de tanto eles beberem, ficarem loucos e pensarem, que eu acho que eles perderam a noção do tempo. Então eu acho que nem chegou um mês ainda, eu acho que nem chegou as 4 semanas pra eles estarem esperando alguém. Então acho que eles acham que chegou, mas ainda tipo, falta mais tempo ainda pra eles ficarem lá do que eles realmente terem perdido a embarcação. Ou, tipo, passou o tempo mesmo, e eles nem perceberam. Cara, eu acho, sei sinceramente, quando começou essas coisas aí, eu fiquei sempre na ambiguidade, que eu vou esclarecer um pouquinho melhor depois. Mas nesse momento eu imagino que eles beberam demais mesmo e perderam o negócio. Aliás, nem vieram por conta da tempestade. Que é justamente o que ele fala depois desse Striker aí. Ah, ele ficou aí por 7 meses.
embora ele não explique o que aconteceu por esquecerem o cara ali por 7 meses, eu acredito que no caso aqui entre os dois personagens, o William Dafoe e o Robert Pattinson, é justamente por conta da tempestade. Ou seja, é azar mesmo. É o que eu interpretei na hora que eu tava assistindo, assim. Eu acho que foi azar mesmo. Os caras não puderam que dá, vir. inclusive, um desenrolar que parte a partir daí que eles realmente ficam presos, né? Nesse sentido de acharem que perderam a embarcação, enfim. E começa a entrar num frenesi de loucura ainda maior. Então, acho que nesse sentido de pensar, putz, quando que eu vou embora, então? Porque apesar dessa loucura de estar sempre isolado com a mesma pessoa, e mesmo, né, todo esse lance todo, de ficar sempre no mesmo lugar, com a mesma pessoa e tal, eles ainda tinham uma esperança de que depois de 4 semanas eu ia embora, ia acabar. Tanto que a felicidade deles ali quando eles bebem realmente, tipo, acabou. Então essa sensação de não saber quando vai embora é o gatilho pra eles realmente começarem a pirar ainda mais. Não, com certeza. Com certeza. Um outro detalhe também é que é o seguinte, o que eles tomam não é bebida alcoólica normal, é querosene que eles estão tomando. Sim. Então, tipo, querosene, ele é comprovadamente que dá merda, né? Se você toma essa porra aí, você dá alucinações, enfim. Agora você imagine, você, sei lá, eu, o Rodrigo aí, o Felipe que sabe como é uma baladinha, né? Um barzinho, você fica lá tomando 1, 2, 3, 2 escuros aí pra mim. Aí quando você vê, você nem sabe que horário que é. Agora imagine, você tomando querosene. Cara, eu acho que tipo, é mais provável que seja por conta da insanidade que eles já estão e por conta da bebida. Porque assim, a tempestade ainda tá por vir, né? Tipo, não chegou ainda ela. E se você parar pra analisar, por mais que tá chovendo o tempo todo o filme, apesar que tem uma hora lá que a casa fica alagada, né? Então, Mas justamente... eu acho que daria pro barco ir buscar. Então, eu não sei, cara, porque eu também fiquei pensando nisso. Falei, pô, mas não é possível, será que o barco não pode? Você pode deduzir que por conta daquela cena que eles estão lá parados, tipo, tá tudo escuro, né? Dá a entender que tá de noite. Dá pra ver que tá ventando muito forte e o mar tá muito agitado. Isso é. Então você pode deduzir que por conta dessa tempestade que talvez não tenha chego totalmente, mas já tá vindo, né? Então, por conta disso que... é verdade, porque ele até comenta, que é o William Dafoe, ele até fala, a tempestade, no caso desse Striker aí, que ficou 7 meses, a tempestade tinha acabado no continente, mas aqui tava ainda forte, e não tinha como o barco chegar pro cara poder ir embora. Então deixaram o cara lá, né? Sim. Então, não sei, na hora que ele falou isso, é por isso que eu mencionei aquilo lá atrás. Os diálogos, né, as coisas... Não, mas faz sentido também. Vão dando dicas pra você daí interpretar. Tipo, bom, será então que foi por conta da tempestade? Será que eles beberam que nem uns loucos? Porque também pode ser. Porque a partir desse momento é uma montanha-russa de insanidade. Porque eles só ficam bebendo... Porque uma hora a bebida deles acaba, a comida tem que racionar, aí começam a beber querosene, tipo, vai piorando. Depois, logo em seguida, tem a cena do Efraim falando que não gosta da comida dele. Eu quero um bife! E não sei o quê. Daí, já estão loucão. Cada comida é uma bosta. Ele não, mas antes disso ainda, tipo, antes disso eles estão lá desenterrando. Isso. Eles falam, não é ração que eles falam. Acho que é ração termo. Não, é ração mesmo. Só que não é ração que eles tiram do desenterro. É bebida, tá ligado? Então. Eu sabia, chegou nossas rações. Tipo, chegou meu leitinho aqui, vou tomar meu leitinho agora. E, cara, eles começam a extrapolar para um caralho. Não bastasse só a loucura e a insanidade dos dois, eles começaram a tomar muita bebida a partir daquele dia, porque imagina o desespero, né? Então, você tá isolado numa ilha. É que eu imagino que esse momento também remete ao que o próprio Thomas comentou com ele, porque ele fala, né, que ele é um cara experiente, um marujo experiente, não sei o que, e ele fala, uma coisa que faz... Ele sabe, né? Uma coisa que faz os marinheiros ficar de boa é bebida. Então, o que eu imaginei foi assim, bom, provavelmente ele, né, o Thomas tá se deixando beber tanto porque é melhor ficar cozidão e tranquilo do que ficar sóbrio e desesperado, achando que nunca vai aparecer alguém, ainda mais, que tá acabando comida, você tá com uma pessoa que você não gosta muito, e enfim, e você não pode sair dali. Eu imaginei que foi essa soma de fatores, assim, que foi fazendo eles piorarem cada vez mais, assim. E o lance deles piorarem, a cena ali que um fica falando, what? Um pro outro, que é engraçado. Ela tá no trailer. Eu lembro que na época, quando saiu o trailer e tal, o trailer tava fenomenal, assim. Aí os comentários, tipo, nossa, mano, parece 2 sapos conversando, tá ligado? E o legal dessa cena é que, assim, tipo, eu não sei, eu não lembro agora, apesar que eu assisti agora há pouco o filme, né? Mas eu não lembro agora se foi depois
do Efraim tá reclamando da comida, ou antes, a Foi, cena é na mesma Watts? É na mesma cena, mas é depois, porque quando ele reclama da comida, ele briga com ele, joga a maldição lá. Na verdade, essa cena, ela termina com que é o William Dafoe tacando a maldição. Esse negócio do what é no meio da cena. Ah, é? Eles ficam paradinhos É no meio. ali, quietinho, daí what? Então, mas aí que tá. Eles estão meio que conversando ali, dá pra ver que o Efraim tá muito chapado, e eles estão conversando, aí fica um leve silêncio, tá ligado? E aí quem começa a falar what é o personagem do William Dafoe, né, o Thomas. Ele olha assim, como se ele tivesse escutado ele falar com ele. O Efraim ter falado com Sim. ele. Daí ele fala what? Daí o Efraim fala what? Isso é um detalhezinho ali que já, tipo, mano, o cara tá esquizofrênico. Os caras tão piorando, os caras... Mas é nessa cena que ele revela o nome dele também. Não, é depois. Ele fala quando eles estão deitados. Tem aquela cena do quase beijo lá, aham. que eles começam um socar o outro. É nessa cena, depois que o Thomas tá deitado no colo do Efraim, daí ele revela. Antes disso ainda, nessa noite, o Winslow, ele tem um sonho onde ele vê um homem, tipo, no meio dos troncos, que tem cabelo branco. E daí é o cara lá, entendeu? Morou, né? Só que ao mesmo tempo, ele vai pegar a armadilha lá de lagosta, né? De caranguejo, né? Na tradução falou lagosta. Eu acho que eles falam lagosta, mas é de caranguejo lá, não sei. Então, deve ser de lagosta também, foda-se. E ele encontra a cabeça de outro cara. A primeira vez que eu assisti, e da segunda também, eu achei que era a mesma pessoa do cabelo branco lá. Aquela visão que ele tem daquele homem com cabelo branco. Eu achava que era a mesma cabeça, tá ligado? Tipo, a cabeça dentro do negócio de Siri era os dois. E agora, reassistindo o filme, eu percebi que não. É completamente diferente. Na verdade, os a dois, interpretação tá é que... ligado? Porque assim, essa cena é logo quando ele vai lá se autoflagelar de novo, né? Que daí ele imagina ele fazendo as coisas com a sereia lá. Que daí, ao mesmo tempo que ele imagina, ele vai puxando o negócio. Na verdade, assim, a primeira vez que eu vi a cabeça, eu achei que era a cabeça do William Dafoe, na verdade. Eu falei, tá, agora pronto, o cara tá morto e ele tá vendo um cara que não existe. Aí depois eu voltei a cena de volta e realmente não tem nada a ver. Mas como a cena é muito rápida, ela abre para a interpretação mesmo, no sentido tipo, cara, quem que é essa cabeça? E um detalhe é que essa cabeça é caolha também, né? Então, Exatamente. Eu ia falar isso. O que eu acho é que, de tanto ele ficar falando desse William Dafoe, né? Ficar falando, porque o meu ex-companheiro e não sei o quê. Aí falando que os espíritos dos marinheiros estão nas gaivotas. Eu imagino que ele deduziu, ou até poderia ser, se a gente levar em consideração que há alguma coisa sobrenatural, que essa cabeça é desse cara que era o companheiro dele, né? E que encarnou nessa gaivota. Eu acho Não, mas que ele chega a falar, né, que ele encontra a cabeça do companheiro dele, só que ele não fala da gaivota. A gaivota é uma interpretação fora, mas ele fala que a cabeça que ele encontra é do companheiro do coisa. Então, e tem a cena lá, tipo, é logo depois disso, acho, se eu não me engano, que eles ficam bêbados de novo, daí eles começam a se abraçar lá, dançar. Participation. Então, aí que tá, sabe o que eu descobri? Que todo esse lance isso tem em diretor falando, em entrevistas, o Robert Pattinson e o William Dafoe também falando. Eles queriam trazer o homoerotismo Sim. pra cena, tá ligado? Eu nem sabia, não conhecia esse termo. E a explicação que eles dão condiz com muitas das cenas em si ali, tá ligado? Porque assim, tem uma parte no filme onde o Robert Pattinson, ele vê a bunda do William Dafoe e ele fica meio que tipo ali olhando, tá ligado? Admirando. A primeira cena que ele encontra o William Dafoe lá, peladão, no farol, ele fica lá observando um tempão. E a cena que o William Dafoe também tá lá se autoflagelando e escorre uma gosma meio estranha e sai uns tentáculos lá e tal. Morou, né? Também a outra cena dele, tipo, meio que admirando aquilo, saca? A cena dele se abraçando, quase se beijando, tá ligado? Ele ataca ali, né? O heterotop na hora, não, já sai no soco, né? Que isso, cara? Porque é Que desse isso, jeito, cara? o cara quando ele quer beijar outro homem, mas ele não quer se revelar ali. Não, agora vamos sair no soco. Justamente sobre esse homoerotismo, tinha também, depois que eu assisti também, eu vi um pessoal falando que é justamente naquela cena ali que ele tá se autoflagelando e ele vê a sereia, é como se fosse a mente dele, né? Ele imaginando, ele vê a sereia, depois ele vê o farol, depois ele vê um cara, aí tipo dá a entender que eu sou uma coisa, mas eu não quero que isso seja revelado, assim, né? É justamente aquela cena do beijo. Que vem à ali. tona, né? Eu não quero que venha à tona. Tanto que às vezes ele fica observando até o William Dafoe, e é a mesma coisa que o William Dafoe. A ideia é trazer que, tipo, eu não sei, tem essa ambiguidade, tipo, se eles são mesmo homossexuais, ou se por conta deles serem, tipo, essas pessoas que ficam isoladas o tempo todo, é que nem, tipo, na prisão, tá ligado? Tem muito cara
que é preso, tipo, mano, lá rola, tipo, os caras transando um com o outro, porque, tipo, eles não têm ali, no caso, que seria, entre aspas, ideal pra eles, né? Uma mulher, não sei, tipo, não dá pra saber. Mas por conta... Eu não sei se isso se é ambíguo ou se é exatamente essa ideia que eles quiseram trazer, mas que, tipo, de fato, o diretor, o Robert Pattinson e o Willem Dafoe falou depois que muitas dessas cenas têm a ver com o homoerotismo. O homoerotismo se refere à atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo. Então... Tem até uma cena bem específica do filme. Thomas aparece pro Efraim e daí a luz do farol tá saindo dos olhos do Thomas e tá indo pro Efraim. Essa cena é uma adaptação de um quadro, de uma pintura do Sasha Schneider, de 1904. O nome do quadro é Hipnose. É uma reprodução total do quadro, e esse quadro é justamente sobre homoerotismo e tudo mais, toda essa sacada aí. Então... porque aqui eu tô lendo a definição e diz que é muito usado em artes visuais mesmo. É que assim, a minha interpretação no caso desse sentido que vocês estão falando é, por exemplo, assim, quando eu vi essa cena deles quase se beijando, enfim, pra mim a primeira interpretação que eu tive é realmente, eles são pessoas solitárias que ficam sozinhas muito tempo, com outra pessoa, né, seja homem ou mulher, é a única pessoa que eles veem, então acaba, né, desenvolvendo esse desejo, né, sexual de um modo geral, né? Não necessariamente pela figura do homem, né, e sim por ter alguém com quem trocar carícias, por assim dizer. Mas eu já li também uma crítica a respeito dessa questão de deles explorarem meio que subconscientemente essa homossexualidade que é disfarçada, principalmente por causa da época, em sentido de agressão, enfim, de se colocar, assim, de colocar o outro como inferior, de tratar o outro, tanto que ele fala, não sou esposa de ninguém, enfim, tipo, tem esses mesmos, bem então subjetivo, assim, ele é bem por baixo, você só vai perceber se você realmente procurar aquilo, sabe? Mas agora que você falou que eles fizeram entrevista, acaba fazendo um pouco de sentido mesmo. Não, e tem a ver com principalmente com a masculinidade frágil, né? Tipo, nossa, eu fico imaginando aquela época, então. Eu associo muito isso com a prisão mesmo, em si, né? Porque eles estão numa prisão ali. E tem muito relato, né, do que acontece dentro da prisão. De estupro, né? Que os caras estupram outros prisioneiros por conta nesse mesmo sentido, saca? Eu achei interessante eles abordarem isso. Até porque o filme, ele tem várias metalinguagens, ele tem várias camadas, né? Ele tem a metalinguagem dele e as camadas. Tipo, você acaba tendo a impressão, tipo, que ele tá falando de uma mitologia, em outro momento você tá achando que ele tá falando de algo sobrenatural. Daí tem essas camadas sobre o machismo, a masculinidade frágil da época, enfim. Daí quando, né, voltando, né, nessa cena que ele revela que o nome dele é Tommy Howard, aí ele explica, acho que é logo depois, ou é na mesma cena, agora eu não me recordo, mas enfim. Aí ele fala, meu nome é Tommy Howard. Aí ele revela que ele trocou o nome dele porque ele queria obter o emprego dele, né? Pra ser faroleiro e tudo mais. E na verdade ele diz que o nome dele é de um amigo / conhecido, né? Enfim, colega lá dele que trabalhava com ele, né? Ficante! Imagina. E daí ele revela que esse colega, né, esse colega morreu acidentalmente, mas do jeito que o Efraim vai contando, parece que ele tá arrependido, porque ele tá quase que chorando, parece que ele tá se segurando, dá a entender que ele matou o cara e trocou de nome, que também é uma época em que não tem RG, não tem nada, não tem como... Cadê o teu documento? É uma época que não tem esse tipo de coisa. Então é mais fácil você dizer, meu nome é Robson, mas na verdade meu nome é Marcos. Então é uma sacada interessante. E você percebe que daí isso faz alusão ao que o Thomas disse no começo do filme. Um homem que não quer beber certamente tem seus motivos. Provavelmente porque, como ele bebeu tanto também, o Efraim, ele acabou contando uma coisa, talvez até por sentir que, como vocês falaram, porque depois do momento que eles querem ir embora dali, da ilha, não dá pra saber quanto tempo se passou. Não dá pra... A gente não tem essa noção. Então vai saber quanto tempo eles não estão ali bebendo, enchendo a cara, criando uma certa amizade, por assim dizer, ou uma confiança, e daí o Efraim acabou contando isso pra ele. E é até engraçado quando ele fala, meu nome é Thomas, eu sou o Thomas. Aí o William Dafoe fala assim, sim, não, tipo, eu sou Thomas. Só voltando ao que vocês falaram dessa questão da homossexualidade deles, eu até vi uma entrevista do diretor que ele fala, eles podem ser ou podem não ser. O diretor quer que a gente faça perguntas, e ele não quer dar resposta. Ele quer que a gente fique encontrando interpretações
E, enfim, que nem o Rodrigo teve a interpretação dele, eu também tive a minha, o Yurik também. Então, é isso que eu acho legal. E por isso que eu disse inicialmente que é uma obra a ser decodificada, porque tem várias interpretações. Na verdade, a muito respeito disso que você tava falando, de deixar entender que ele matou, pelo diálogo, eu entendi, na verdade, que ele viu o cara caindo, mas não fez nada pra salvar ele. Tipo, ele permitiu então. que o cara morresse. Mas não foi ele, especificamente, que deu o golpe, né? Mas depois, mais pra frente, você descobre que é outra coisa. Já não... Então, é porque eu digo, pela forma que ele tava contando, pelo menos ao meu ver, tudo bem, né? Pode ser também, o cara se sentiu culpado porque não fez nada, enfim. Mas eu não sei, na hora que ele foi falando, eu ficava assim, tá, mas... Não, mas ele mata o cara. Não, mas eu tô falando nesse momento ali. Tipo, tá. Antes Sim, de revelar. nessa perspectiva, assim, porque ele fala o discurso dele, Sim. então a gente pensa falando, ele falou que não. Então, assim, à primeira vista, eu pensei realmente que ele estava se culpando por não ter feito nada, uma vez que o cara era amigo dele, né? Sim. Só que o que me fez achar estranho é tipo assim, tá, mas se foi um acidente, então por que foi tão necessário assim o cara trocar de nome? É isso que eu fiquei achando esquisito. Tipo, pô, não, tudo bem. Se foi um acidente, ok, chamou lá a galera, ó, ele morreu no acidente, fazer o quê? Beleza, mas o cara... Ah, não, eu tô usando o nome do meu amigo e meu nome verdadeiro é tal. Na hora que ele falou isso, eu falei... Ih, tem treta aí, tem treta. Não, até o Thomas, ele já, tipo, fica... Então, tipo, fica uma coisa esquisita, querendo ou não. Antes, o Efraim fala... Não, mas qual que é o problema de um homem... novo em folha, querer resolver a tua vida, ir atrás e tal, conseguir um emprego decente. E daí o William Dafoe, então você tá fugindo? Não, eu só tô querendo resolver minha vida, quero grana, porque aqui diz que paga bem, não sei o que, tal. Então, ele dá essa desculpa, essas né? coisas que fica estranho. Exatamente, mas é uma coisa que fica esquisita, assim, e o Thomas... Né, o personagem do William Dafoe percebe isso. Mas enfim, os caras vão enlouquecendo cada vez mais. Eu acho até engraçada a cena que eles colocam lá o querosene e eles começam a gritar assim, e ficam pegando um na cara do outro e gritando. Eu queria assim. saber se aquilo lá é vaselina ou é mel. Não sei, eles passam uma gosma primeiro ali, né? Aí colocam o querosene. Eu acho que deve ser mel pra dar um gosto, sei lá. Eu acho que é mel, cara. Eu acho que eles colocaram querosene e depois colocaram mel pra dar uma... Tipo, pra deixar o negócio tragável, assim, porque senão eu acho que ia ficar impossível de tomar aquilo ali. Na verdade, eu até, antes disso, dessa cena específica deles tomando e ficando bem loucão, tem aquela cena que o Rodrigo comentou já faz tempo. E o William Dafoe fala, quanto tempo faz que a gente tá aqui? 2 semanas? 4 semanas? 1 mês? Será que eu não sou fruto da sua imaginação? Será que você não tá lá no Canadá cortando lenha e tá imaginando tudo isso aqui? É muito legal essa cena. Eu achei muito foda, porque na hora que ele falou isso, eu fiquei assim, meu Deus, cara... Porque do jeito que os caras tão loucos, bebendo... Não sei se é nessa cena que eles chegam com um machado. Eu acho que é nessa. Que ele chega com o machado, ele bate o machado na mesa. E fica um clima meio tenso entre eles tal. E daí... Rola o bagulho lá do barco, Isso, né? Exatamente. Que ele tenta levar o barco pra fora, né? O interessante da entrevista que você falou do Robert Eggers... Cara, isso é uma parada muito foda de filme que quer trabalhar com psicológico, tem esse suspense. É não dizer o que é de fato. E deixar você... interpretar da melhor forma possível. Os filmes de terror antigamente, tipo Suspiria, Homem-Palha, que é uns filmes bem antigos assim de terror, que eles dão essa ideia pro público interpretar da forma que eles acham melhor. Tipo, eles não te dão nitidamente, não te dão a resposta assim mastigada, tá, é isso aqui. E o filme inteiro você tá lá, tipo, não, então tá acontecendo isso aqui. Ok, então a época disso. Aí de repente muda tudo, não é isso aqui. Não é mais isso aqui. Agora eu tô achando que é outra coisa. E você fica o tempo todo nessa dualidade, né? Tipo, é ou não é. Você acaba ficando louco que nem os caras, né? Basicamente. Pior ainda, se você não gostou do filme, você fica mais louco ainda. Ele justamente cria essa ambiguidade pra você ficar nessa, né? Pô, mas será que é alguma coisa louca? Não, mas esses caras são loucos. Não, mas isso aqui não tem como. Não sei. Isso que eu achei legal desse filme. Ele não tem uma resposta do que é, e você vai interpretando. Isso um que eu achei detalhe massa. também é que antes da cena do barco que você tava falando do machado, dá pra ver em alguns momentos o Efraim, tipo, olhando meio de canto o Thomas, né? Por conta do livro, porque ele quer saber o que ele tá falando dele no livro, né? É verdade. Se ele tá falando bem, se tá falando o que ele tá falando a respeito. Tem um momento lá que
que ele pega, ele guarda uma faca, eles estão jantando, e acho que é um pouquinho lá depois dele estar racionando as coisas e bebendo pra caralho, o Efraim, ele guarda uma faca, que na hora eu pensei assim, bom, ele vai tentar matar o Thomas, né? Só que daí, ele tenta usar a faca de forma bem burra, lá no cadeado do farol, né, que ele tenta entrar lá. Daí depois ele pensa, não, é melhor eu ir pegar a chave, né, de fato, lá com ele. E ele não tinha pegado o livro, porque tem uns momentos que ele tá olhando o livro, assim, que ele quer ver o que ele tá escrevendo, aí tem outros momentos que ele quer ir pro farol, né, tanto que a cena que ele tenta pegar a chave, Thomas acorda, né, e é muito da hora essa cena. Que e daí ele até fala, que forma esquisita de colocar o sapato. Não, muito foda isso daí. Você pensa assim, nossa, agora ele pegou ele, puta, fudeu. Tá ligado? Não, e é engraçado porque nessa parte que ele vai pegar a chave, parece que ele muda de ideia, né? Ele vai tentar matar ele mesmo com a faca. Então, assim, quando ele pega, ele fala assim, não, eu vou mudar de ideia porque eu vou matar ele, não aguento mais esse velho. Aí eu falo, é agora. Aí o cara acorda bem na hora, falando, puta que pariu. Sapato aí morou, né? É depois o que acontece. Não, é porque eles estão bebendo mais de noite, daí tem a tempestade grande que entra numa onda e alaga a casa. Aí ele acha o livro lá que ele escreveu, e daí ele começa a jogar na cara, falando que ele escreveu o mal dele o tempo inteiro e que ia acabar com ele e tal. Daí ele começa a surtar, aí ele vai pro barco. Então, mas antes disso tem a cena dele quebrando o barco. Então, mas daí depois que ele vê o livro, ele vai pro barco. Porque daí quando ele vai pro barco, o cara vai lá e tenta destruir o barco. Ah, tá certo. Aí tem um interesse, tem uma curiosidade dessa cena aí também. Quando ele chega com o machado, lembrando só, é uma alusão ao antigo emprego do Efraim, tá? Na hora que ele destrói o barco, que daí o Efraim começa a sair correndo, e daí o Thomas, ele é manco, né? Daí ele fica com aquela perninha dele. Essa cena também é uma homenagem ao Iluminado, né? Porque se você perceber a cena que que ele fecha a porta também, né? Isso, que o Jack Nicholson tá indo atrás da mulher dele lá, e ele vai andando meio mancando assim, com o machado erguido e tal, é bem parecido assim, achei da hora. Daí tem essa cena que ele, enfim, pega, né, o livro, vê lá que o Thomas escreveu um monte de sacanagem, ele, bêbado em serviço, acordou tarde, não sei o que, não fez nada, nossa, recomendo puta, demissão cara. Sem pagamento. Nossa, muita sacanagem, depois de também. Tudo que o cara passou, né, porra, teve que aguentar ainda o Thomas falando um monte de coisa, você vai limpar essa merda, porque não sei o que, demissão sem pagamento? Porra! Eu trabalho que nem um cavalo e não sei o quê. Aí, eu acho que esse é o momento, assim, de mais conflito entre os dois, porque daí um começa a jogar pra fora, né? O Efraim pensa dele. A gente até acabou nem comentando disso, porque o Efraim começa a falar, você é um mentiroso. Você não é um marinheiro experiente porra nenhuma. Porque ele falou que a perna dele tava machucada. Na primeira vez que ele falou, caiu. Eu não lembro agora qual que era a explicação dele. Que o Thomas tem um problema na perna. Depois ele falou que foi por causa daquela doença lá, aquela doença que você fica sem uma vitamina X no corpo lá, escorburgo, não lembro. Aí você começa a necrosar, né, e tal. Isso, é aquela doença que os marinheiros acabam tendo porque fica muito tempo no navio, não tem comida, enfim. Aí ele disse que foi essa a explicação do porquê a perna dele é ruim. E daí o Efraim até fala, não, mas espera aí, você não falou que você caiu? Ele, não, você tá enganado, você entendeu errado. Então você já começa a perceber também que o Thomas não é lá também o cara santinho, não. Ele esconde coisas também do Efraim, e é justamente nessa cena que ele joga pra fora, né? Tipo, só mentiroso do cacete, não sei o quê. Qual que é a cena que ele enfim, admite as coisas? É nessa briga, na verdade, que ele começa a falar, o Thomas fala assim, mas por que você ia usar o nome diferente se você não sei o quê? Tipo, enfim, ele começa a perguntar as coisas. Inclusive tem a discussão a respeito, que daí ele fala do machado também, ele fala assim, mas você é louco, não sei o quê, porque você que veio correndo atrás de mim com o machado. Então tipo, ele começa ainda mais a implantar as dúvidas em cima do Winslow ali, né? Então eu acho que é nesse momento que tanto pressionar, né, no sentido de, por que você fez isso, você é louco, você é mentiroso, blá 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 blá, que ele acaba, tipo, confessando, assim. É porque eu não lembro se ele confessa com todas as letras, não fui eu que matei. Eu acho que o Thomas fala isso pra ele e ele não nega. Se eu não me engano é isso. Não, ele fala que ele matou o cara. Eu acho que é mais no final ali, que ele fala que o cara fica chamando ele de cachorro, não sei o quê, que ele tem que ficar falando sim senhor pra ele o tempo todo, ficar tratando ele mal. Ele viu uma oportunidade ali. E abraçou, né? Ele fala de um gancho, o tempo todo ele fala de um gancho lá. Porque o gancho, não sei o que e tal. Daí ele usa o gancho pra matar o cara. Mas ele revela ali no final, agora que eu tô lembrando. Porque daí também o Thomas começa também a jogar na cara dele que ele fala que tudo isso aconteceu porque ele matou a gaivota. Porque se ele não tivesse matado a gaivota, nada daquilo ali teria acontecido. Então, ou seja, o Efraim condenou os dois no momento que ele matou
essa gaivota e tal. Aí eles começam a tretar. E é nesse momento, inclusive, que o Efraim joga na cara dele da cabeça caolha lá, que ele fala assim, porque eu sei que você matou teu outro parceiro também, porque eu encontrei a cabeça dele, blá. Então, tipo, ele começa a jogar as verdades na cara do... Começa a luta deles ali, daí tem um momento que ele tá quase enforcando o Thomas lá, daí ele começa a trocar de pessoa ali, que eu achei bem bizarro, por sinal. Ele vê o amigo dele, provavelmente, né, o cara, o amigo dele, a sereia, depois o William Dafoe parece um David Jones da vida, aí ele mete murro na cara dele. É muito foda, cara, essa cena. Dá dó dele, porque daí ele fala assim, você vai matar. Nesse momento que ele para só quando ele ouve, você tá me matando, você vai me matar, não sei o que. Que daí ele começa inverte o papel, né? Que daí o Robert Pattinson começa a ser aquela pessoa superior, e o outro que tá ali sofrendo no chão passa a ser o cachorro, passa a ser a pessoa inferior, que tem que dizer sim, senhor, que daí ele manda ele latir, enfim, é muito tenso essa cena. Eu acho assim, o Thomas, ele o tempo todo tenta foder a cabeça do Winslow, sabe? Ele tenta ficar instigando o tempo todo pra ele enlouquecer. E esse momento que ele começa a inverter toda a história, não, mas é você que correu atrás de mim com um machado. É ele tentando fazer a psicologia inversa ali, tipo, sabe aquele namorado ou namorada, tipo, possessivo, tóxico pra caralho, que começa a subverter as coisas, tipo, você fala uma coisa, fala o que aconteceu e a pessoa começa, tipo, a mudar, não foi isso que aconteceu. E você como, não, mano, como assim? Você tá louca? Essa psicologia inversa, desgraçada, que daí ele começa a se auto-questionar, né? Dizendo, tipo, será que eu tô imaginando coisa mesmo? Será que eu fiz isso? É uma situação, assim, que você acaba se perdendo. Ainda mais pelo histórico, que ele tava vendo coisas, vendo não sei o que. Ele fala, eu tô ficando doido mesmo. Tipo, tô imaginando coisa. Então acaba, tipo, até eu, como telespectador ali assistindo, eu realmente pensei, será que trocaram mesmo? Será que ele imaginou que ele tava fugindo, mas na verdade era ele que tava correndo atrás? Então, tipo assim, de tanto você tá imersivo na situação, você começa a acreditar no que o Dafoe tá falando, você fica tipo, caralho, eu sou louco. Até porque, como a gente vê muito o Robert Pattinson tendo visões, a gente passa a crer que ele é desequilibrado de alguma maneira, que o William Dafoe aparentemente é a razão entre os dois. Aí exatamente, aí você vai começar a achar que o Dafoe tá correto e o Efraim que é doido, varrido. Que daí aí entra a minha teoria a respeito do Dafoe, o personagem do Dafoe. Porque assim, se você for pensar, o William Dafoe, o personagem dele, ele é muito mais experiente no Farol, então ele está ali há muito mais tempo. Mesmo que tenha essa troca de turnos e tal, ele sempre volta pro Farol e ele sempre está ali há mais tempo que os outros. Então você fica pensando, se em 4 semanas, um pouquinho mais que seja, que o Robert Pattinson passa ali, ele fica daquele jeito, quanto tempo será que o William Dafoe tá mergulhado na cachaça lá e quanto tempo que ele é instável, tipo, psicologicamente pra estar imaginando tudo, pra ter toda essa obsessão com o Farol. Então, tipo, eu acho que o personagem do William Dafoe é ainda mais doido do que o personagem do Robert Pattinson, porque ele tá há mais tempo nessa situação. Então eu fico pensando, tipo, tem caroço nesse angu. Com certeza. Eu acho assim, eu acho que os dois são doidos, tá ligado? O Robert Pattinson, ele tá o tempo todo, tipo, sendo assombrado pelo passado. Todas as visões, todos os sonhos que ele tem, é nitidamente os desejos dele meio que aflorando e o passado dele assombrando ele, saca? Só que assim, como ele é jovem ainda, tipo, e ele tá iniciando nesse trabalho novo, ele acaba não sendo tão afetado pelo trabalho ali no começo. E aos poucos ele meio que vai meio que embarcando nessa onda de psicopatia mesmo, que o Thomas vai instigando ele o tempo todo a isso, né? Você vê o tempo todo ele querendo ferrar com a mente dele, né? Representa muito bem o lance da bebida também, acaba influenciando muito. E o final ali é só, tipo, vindo à tona todo o sentimento e o Winslow extravasando o sentimento dele em si. Eu acho que, assim, o Farol, ele representa meio que, não só a satisfação, mas meio que a serenidade do Thomas. Porque, tipo, ele é velho, ele trabalha com isso há muito tempo. Então já era pra ele ficar aquele louco caquético, tá ligado? Só que meio que o Farol traz a serenidade dele, a sanidade dele novamente, saca? Quando ele vai lá pro Farol e fica lá e tem... Não sei, eu não viria dessa forma. Eu acho que, na verdade, o Farol dele é o nível de possessão que coloca ele numa situação que ele foca numa só coisa, mas não no sentido de sanidade, porque ele lá em cima ele fica ainda mais louco.
que ele vê a luz lá e fala, porque é a esposa, não sei o que, um brinde a Mas você. ele sente prazer. Então, mas é isso que eu tô falando, eu acho que na verdade ele vai lá pra... O farol pra ele é um nível de ambição que eu acho que é um nível de poder, sabe? Tipo, ele tá ali na situação de enfim, querendo ou não, mais alto do que todos, numa situação privilegiada de estar sempre só ele ali em cima, que só ele cuida, o farol é dele, então eu acho que o ponto dele estar com o farol lá em cima, eu acho que é mais a situação desse sentimento de poder, de ser superior, do que uma sanidade. Não sei. Antes de adentrarmos então no que nós achamos, né, enfim, nossas teorias e tal, só pra finalizar então, porque daí isso aqui já é o final do filme, né, como o Rodrigo bem falou, troca-se, né, o Robert Pattinson se torna o macho alfa, por assim dizer, que domina, e o William Dafoe se torna o cachorrinho, né, tem que obedecer o dono. Literalmente. Literalmente, E essa cena que daí ele joga o William Dafoe ali numa cova, por assim dizer, um buraco, né, que eles abriram pra pegar as rações, as bebidas. É muito angustiante, cara. Essa cena. É muito... Não, cara, sério, de novo, quem acha que o Robert Pattinson não é um bom ator, me desculpe, depois de ter visto esse filme, eu acho que é a prova inequívoca de que o cara manja. E o William Dafoe, então, não precisa nem falar. Não só essa cena, muitas outras. Aquela cena também que o William Dafoe tá jogando a maldição no Robert Pattinson, ele arregala os olhos assim, vai falando que não sei o que ninguém nunca vai saber onde você tá. Porra, cara, é muito foda a cena. E a luz, eu acho interessante porque, tipo, nessa cena que ele tá falando e as expressões dele estão bem fortes, assim, tem uma luz no rosto dele, assim, e o filme em preto, de novo, por isso que faz sentido o filme ser em preto e branco. A forma que fica, esteticamente falando, ele fica assombroso, saca? Nessa cena dele gritando. Tem as cenas também do próprio Robert Pattinson, tipo, esbanjando loucura, a hora que ele começa a brigar com o William Dafoe ali, antes dele ter essa troca, né? Ele, tipo, ele rindo e gritando e falando. Nossa, é sensacional. As expressões do Robert Pattinson, assim, você, tipo, é de cair o queixo. Você fica, tipo, o cara tá doido. O próprio ator enlouqueceu ali. É verdade, pior que é verdade. Não, e, cara, outra coisa... Eu não sei se eles usaram terra de verdade. Cara. Mas, cara... Eu fiquei pensando nisso também. O cara falando ali, atuando e jogando terra na cara, ele engolindo terra. Tem hora que ele engole terra. Cara, é nessa hora que é tudo pela arte. É verdade. Eu fiquei pensando, que eu falei, não deve ser terra, gente. O cara tá mastigando o negócio ali, nossa. Então, eu também fiquei pensando, cara, será que é terra de verdade? Nossa, cara, é muito foda essa cena. É angustiante. Deve ser Nescau. Que delícia. Como é que é? O William Dafoe simplesmente... finge que morre, né? Cai ali assim, eu fiquei... Não, ele não morreu, né? Tipo, não pode ter morrido, o cara vai morrer desse jeito. Pega a chave e tal, volta ali pra casa. Não, ele vai pro farol, mas antes dele subir lá em cima, ele volta pra casa. Ah, é verdade. Pra pegar um cigarro. Aí, quando ele tá na casinha de novo, aí o William Dafoe... ele aparece gritando. Essa cena me veio um susto. Eu também, do cara. nada. Eu pensei assim, cara, esse cara vai voltar, mas como assim, né? E agora? De repente, quando ele vem gritando, ele viu um puta susto, sendo que eu tinha pensado, não, ele vai aparecer. Vou me preparar aqui, então. Só que eu não achei que fosse tão rápido. E o mais engraçado é que ele entra gritando, o farol é meu, não sei o quê. Tipo, ou seja, mesmo na beira da morte, a obsessão dele é tão forte que faz ele, tipo, ir atrás ainda do cara. Não, e ele dá uma machadada no ombro. Ele leva uma puta machadada no ombro, como assim, tá ligado? Cara, e fica lá, tipo, então beleza. Eu pensei assim, né? Imaginar que fosse crível isso. Os caras não tão cozidos, porque ele nem reage. Tipo, ele dá a coisa ali, ele só fica tipo, que é isso? Aí, pô, bate na cara dele. Tem que dar um parecer daquela machadada que o Robert Pattinson dá na cabeça. Mano, faz um barulho. O barulho é gostoso, tá ligado? Na hora que ele dá a machadada na cabeça do... Nossa, olha lá, com instintos homicidas aí, ó. Toda a raiva que ele deve ter sentido ao longo do filme inteiro. Agora matei esse desgraçado. Inclusive o detalhe dele pegando o cigarro junto com o balde ali que ele tem. Nossa, é muito foda essa cena. Tipo, ela é muito simples, assim. Tipo, ele com um braço só, tipo, pegando... Tipo assim, ele tá num nível ali que ele, tipo, ele não tá sentindo mais nada. Ele só quer o cigarro dele, que ele já venceu o que ele tinha pra vencer. Então agora ele só vai pro farol, porque finalmente o farol vai ser dele. Então, tipo assim, eu acho que é um nível ali que, tipo, não importa o que ele tá sentindo de dor no braço, ou não tá sentindo, que ele não esteja nem mais vendo, que ele acabou de matar o cara que tava com ele há um mês, ele não tá nem aí, ele só quer, tipo, foda-se, ganhei, agora eu vou conseguir o que eu queria, eu vou pro lá pro farol, que agora é eu que mando nessa porra. Vou pegar o meu prêmio, né? Finalmente eu vou poder ir pro farol. E tipo, a própria expressão de descaso que o Robert Pattinson faz, no sentido, tipo, vou aqui fazer meu cigarro, foda-se, é tão sensacional, assim, que, tipo, tá escrito na testa dele, assim, tipo, foda-se, venci. Exatamente. E o filme encerra, né, com ele finalmente abrindo o farol, que foi uma cena que eu fiquei tipo, caralho, e agora? O que tem nessa merda? Aí ele fica ali com uma expressão
parece meio que de alívio, depois começa a demonstrar, Prazer. tipo, parece que é prazer, Tesão. depois, sei lá, loucura, e fica, tipo, totalmente... Desespero e não sei o quê. Nossa, é uma fusão de sentimentos, aí ele cai, Eu acho que é de euforia também. exatamente, aí ele cai da escada, meio que escurece, clareia, e ele tá lá jogado no chão, com um monte de gaivota, comendo as entranhas dele, e o filme encerra com uma musiquinha super legal. A música que toca nos créditos é a mesma música que eles cantam lá, é a música de Sim, marinheiro. cara, é muito massa, cara. Me lembrou o Assassin's Creed 4, que tem várias musiquinhas de mar, assim, e tal. Me lembrou pirata, exatamente né? isso. Uhum. Bom, então, piazada, quais são as teorias de vocês? O que vocês interpretaram do filme? Diga então aí, Rodrigo, você que... Com certeza aí. Isso que eu ia falar. Você que tem Eu quero escutar o Rodrigo primeiro. O Rodrigo tem uns apontamentos aí, né, Rodrigo? Diga aí. Bom, a gente começa dizendo que o filme é uma bosta. Não, brincadeira. Mas a primeira impressão do filme é que, assim, eu achei... O que mais ficou pra mim é o fato de ter sido ele arrastado, assim, do começo ao fim. No fim ali, tipo, da última 40 minutos do filme, ele tem um ritmo bom. Mas na primeira hora do filme, a gente fica no sentido assim, tipo, tá, a gente sabe que tá desenrolando, a gente sabe que é proposital, a gente sabe de tudo isso. Tipo, a gente comentou aqui todas as interpretações que eu tive a respeito de todos os símbolos, enfim. Mas ele de uma forma, ele fica desgastante pra quem não é acostumado com esse tipo de filme, talvez. Ou talvez as escolhas que o diretor teve a respeito de deixar, às vezes, algumas cenas de plano longo, né, de deixar aquilo acontecer de uma forma natural, acaba ficando um pouco cansativo. Mas, assim, é inegável, assim, as fotografias, mesmo em preto e branco, são impecáveis. Eu fiquei abismado com os planos que eles colocam, com as cenas, enfim, de modo geral, ela é impecável. Sem falar da atuação do próprio Robert Pattinson e do William Dafoe, que pra mim é fenomenal. Eu já gostava desses dois atores, pra mim eles superaram, assim, virei fã de carteirinha dos dois, enfim, muito foda. E as minhas interpretações a respeito do enredo, vamos lá. Fora que a gente já falou, eu vejo muita referência principalmente às mitologias, assim, né? Eu vejo bastante a respeito do próprio Prometeu, que, enfim, pra mim, eu já tava percebendo a respeito disso, conforme vai passando o filme, mas no final teve a certeza que eu tava tendo a mesma sacada que o diretor teve ali no final. Porque, assim, eu acho que o farol, a imagem da luz do farol, não especificamente a estrutura do farol, é justamente o que eles tanto buscam, tanto porque que o William Dafoe tá sempre tão abismado com a luz lá, por que o Robert Pattinson tem esse desejo, essa ambição de sempre chegar lá em cima, é porque no mito do Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses, né? Ele rouba o fogo dos deuses, que é a imagem do grande poder que os deuses têm, e dá esses poderes para os humanos. Então ele tira esse poder de alguém, toma para si, e enfim, né? E daí no final do mito do Prometeus, ele é amarrado numa rocha, e ele é castigado por Zeus, que as aves, chega a recordar se são gaivotas de fato, mas é uma ave que sempre vai lá bicar o fígado dele. É uma águia. Uma águia, isso. Uma águia que sempre vai lá bicar o fígado dele pra ele sentir dor, só que na virada da noite o fígado se regenera, porque ele é um semideus ali, né? E daí todos os dias acontece a mesma coisa, que é justamente a cena final do filme, é justamente uma águia, entre aspas, né, uma gaivota, comendo o fígado do boizinho. E ele taca o olho também, que faz essa referência justamente com as outras coisas. Enfim, eu acho, de um modo geral, eu acho que um filme, ele é chato, assim, de um modo geral, achei ele meio chato, mas com simbolismos muito bons, com pensamentos muito coerentes, com atuações impressionantes, fotografia impecável, um pouco da câmera ser um pouco achatada, apesar de eu entender que é pra ter essa sensação claustrofóbica, eu achei um pouco que me incomodou além da conta, e estar preto e branco, apesar de ter um frame aqui ou ali que favoreceu, eu acho que acaba perdendo um pouco, porque durante o filme acaba ficando cansativo, porque aquilo que eu falei, durante a primeira meia hora do filme, a parte mais emocionante é o tapa na cara do William Dafoe com o do Robert Pattinson. E depois acaba, tipo, a parte mais emocionante é, tipo, as expressões dos dois atores. E apesar de eu achar que os dois atores seguram a trama, eu acho que a 1h40 pra mim se tornou quase 3 horas. Então eu acho que, de um modo geral, eu acho bom por um lado, mas ele é muito chato por outro. Aquela coisa, né? Não dá pra dizer simplesmente que o filme é uma bosta, que eu odiei o filme, porque ele, como toda obra, de um modo geral, tem pontos positivos que merecem ser ressaltados. Só antes de partir pro Yuri, o que você acha, Rodrigo? Isso é fruto da insanidade dos personagens? Acha que tem alguma coisa sobrenatural? A minha interpretação é que situação em que os dois são colocados, né, que o que a proposta
proposta do diretor é realmente essa proposta imersiva da gente se colocar no lugar dos dois, a gente acaba meio que duvidando da própria sanidade, tipo, será que eu tô entendendo? Será que não tô entendendo? Eu acredito que tudo que passou foi um fruto de insanidade mesmo, uma insanidade coletiva, de certo modo, vindas dos dois e um influenciando o outro, e no final culminou numa situação muito maior de poder, de um querer ser maior que o outro, um desejar mais do que o outro alguma coisa, e acaba ficando um nível de loucura, um frenesi, assim, que vai de mal a pior. Eu acredito que é fruto da insanidade dos dois mesmo. Oxe. E você, Yuricão? Cara, inclusive eu anotei o lance do Prometeu também, porque na realidade, assim, eu não tinha ideia dessa vertente. Porque o filme você pode ir pra dois lados. Você pode ir pro lado mais racional, que é o lance da insanidade, e pro lado do simbolismo, né? Porque, cara, o Willem Dafoe, o Thomas tem um momento no filme que ele fala até do Netuno, tipo, fala do David Jones, tem muita coisa. O podcast aqui, a gente tá em 2 horas, e mesmo assim, a gente nunca vai chegar numa conclusão do que realmente é. Mas, assim, eu interpretei o filme, eu acho que também é tudo fruto da cabeça dos personagens, principalmente devaneio, as ilusões que o Robert Pattinson vai vendo durante o filme, a sereia, o simbolismo que tem a sereia por conta do bonequinho que ele encontra, do lance do machismo em si, entrelaçado entre os dois personagens, e o lance do passado do Thomas não, perdão, do Efraim, influenciar demais toda a jornada dele do filme, porque que nem eu tava falando no começo do podcast, ele começa de forma calma, na dele, que ele só quer fazer o trabalho dele, mas o tempo todo, o Thomas, ele vai instigando o personagem do Robert Pattinson a insanidade, ele fica provocando pra isso. Eu entendo que o seguinte, o Thomas realmente consegue o objetivo dele, eu acho que o antigo colega do Thomas foi nesse mesmo caminho, porque depois que o Robert Pattinson encontra a cabeça lá na armadilha, ele encontra a cabeça decapitada e com o olho, e cá o olho ainda, né? Então, tipo, eu acho que pode ser que tenha acontecido a mesma coisa, só que no final o Thomas ganhou, tá ligado? Simplesmente isso. Ele não sofreu tanto com o seu discípulo, digamos assim, né? Eu acho que é tudo fruto da cabeça do Thomas não, do Efraim, tipo, ele sendo assombrado pelo passado mesmo. É até interessante, né, que o Thomas lança a maldição pro Winslow, né? Será que ele foi amaldiçoado mesmo? Ou era, tipo, alucinações? Ou sonhos, tá ligado? Porque ele lança uma maldição. E acaba que, tipo, o Efraim, ele acaba virando o Thomas. Ele vira uma versão do Thomas, só que mais nova. Porque ele começa a ter todo o tipo de ação que o Thomas teria. Saca? Da agressividade, acaba o desejo pelo farol. Enfim, eu penso que, tipo, eu ainda continuo achando que o lance do farol tem muito a ver com o lance da mulher e também, que nem o Rodrigo falou, eu não discordo com o que o Rodrigo falou sobre o farol, mas eu também sinto que é como se fosse um desafogo, tá ligado? É como se fosse, tipo, porra, eles passam por aquilo o dia inteiro e é como se aquilo lá fosse propriedade do Thomas, porque é o momento que ele se sente bem, que ele aflora os prazeres dele ali, tá ligado? Que ele Tipo uma válvula de escape. Exatamente. Você vê todo momento que ele tá lá. E isso, pra mim, né, no caso, se confirma quando o próprio Efraim vai pra lá, né? O Robert Pattinson sobe no farol, que ele tem aquele estado de euforia, parece que ele tá com tesão, que ele tá vendo, fica muito instigado, e aquilo lá é tão forte pra ele que ele acaba, tipo, caindo de forma meio que inexplicável do bagulho, saca? Eu tinha visto depois o lance do Prometeu, na primeira vez que eu vi, obviamente, eu não tinha sacado, até porque é muita coisa, que nem eu falei, pô, eles citam até David Jones, cara. Dizem que tem até relação com a Moby Dick. Por que eu fui atrás? Porque eu lembrei muito da cena final do jogo do God of War, porque no God of War eu ia comentar isso. No God of War tem a cena do Prometeu lá sendo comido pela águia, que no God of War é um urubu, se eu não me engano, não lembro agora, faz tempo que eu joguei. Mas é engraçado que, tipo, aquilo lá é uma metáfora, né, tipo, que é exatamente a história do Prometeu. Ele cria o homem do barro pra meio que desafiar os Zeus, e depois ele rouba o fogo dos deuses pra meio que presentear a humanidade, porque ele que criou, né, a humanidade, e ele presenteia o fogo pra humanidade. Daí os Zeus punem ele, né, como acorrentado na pedra, e você pode ver que ele tá até num monte de pedra lá, né, óbvio que ele tá numa rocha, tipo, ele é comido daí pela eternidade. É o mesmo pensamento depois que eu tive que o Rodrigo teve, eu pensei também, né, mas isso assistindo pela segunda ou terceira vez. Ele meio que foi atrás do fogo dele, né, fogo no rabo, e aí ele tomou no cu, né. Eu acho que, assim, o fogo, na verdade, é a curiosidade, né. No caso do Prometeu, foi o conhecimento. Sim.
E daí, no caso ali do filme, é basicamente a curiosidade. O querer saber, meio que pela insanidade, tipo, mano, é a única coisa que tem nessa porra dessa ilha. E eu preciso tá lá, mano. Eu preciso tá lá e sentir o que eles sentem. Cara, tem muito a ver com a psicologia em si, saca? Eu acho que toda a jornada deles ali é o lance psicológico da loucura mesmo. É um estudo, né? Até, tipo, se você parar pra ver, do quanto uma pessoa consegue ficar insanamente em um lugar isolado, sem aonde correr, coisas que pioram, né? Tipo, a bebida e um cara escroto pra caralho junto. O fato de você ter um passado que lhe condena, né? Que no caso do Efraim, e isso influencia, né, cara? Tipo, toda pessoa que guarda uma parada, um trauma dentro dele, acaba que, tipo, você vai remoendo muito aquilo e uma hora isso aflora, saca? Toda a insanidade é bem representada no filme. Agora, sobre o filme, o que eu achei dele, né? Eu gostei muito quando eu assisti o filme. Como eu falei, A Bruxa, eu assisti uma vez só. E na época eu fiquei com aquela expectativa de ser um filme de terror. E aí meio que eu achei ruim, tá ligado? Só que eu preciso assistir de novo com outro olhar, saca? Só que daí quando eu fui assistir O Farol, eu já fui com essa visão já do diretor. Cara, só do fato de ter dois atores que eu gosto pra caralho, também instiga eu a já gostar do filme, né? Pela atuação. Eu acho que a atuação dos dois, tipo, é fenomenal, assim, é absurda. Olhando outros filmes que eu já assisti do Willem Dafoe e do Robert Pattinson, é uma das melhores que eu já vi deles. Pela atmosfera que eles trazem pros personagens e o sotaque. Cada detalhe, assim, tipo, é perfeito, sabe? A fotografia do filme é foda pra caralho. Eu até anotei o nome do carinha que fez a fotografia. Ele também fez da Bruxa, mas ele fez de outros filmes também. É Jarim Blasquet, alguma coisa assim, mas eu não sei se estou pronunciando certo. Não deve estar certa a pronúncia, mas é. Ele ganhou o Oscar por esse filme, inclusive. A trilha sonora também é muito foda. Porque às vezes você pode achar que ela não tá tão presente, mas ela tá lá. Que ela tem uns estrondos assim do nada, tá ligado? Que meio junto com o movimento da água e com os temores que tem ali dentro da ilha, né? O nome do carinha que faz a trilha é Mark Corven, o nome dele. Eu achei bem da hora. O que eu mais gostei do filme, ele é lento mesmo, como o Rodrigo falou, tipo, acho que para as pessoas que não curtem muito filmes lentos e filmes que você tem que pensar, sabe, pessoas que, tipo, não que o Rodrigo não curta, né? Porque daí vai parecer que, ele só gosta de filmes simples, né? Tipo, não é isso. Mas se você indo assistir esse filme meio que descompromissado, você não vai gostar dele. Você vai achar uma bosta o filme. Não é no teu caso, tá, Rodrigo? E... Tô sentindo alfinetada aqui. Não é não. E aí, tipo, por conta dele ser lento mesmo, dele ter uma história que você fica tipo, tá, what the fuck, que daí, e aí, qual fita? Sabe? Isso me lembra um pouco o Midsommar, tá ligado? O Midsommar e o Hereditário. Que eles são um filme assim também, né? Apesar que eles explicam mais, dão mais, deixam mais visível o que eles querem dizer ali, né, no filme, do que o Farol. Porque o Farol é simbolismo do início ao fim, saca? Desde a hora que eles estão chegando com os barquinhos até o final do filme. E eu acho que isso pode trazer um pouco de gastura e enrolação, a pessoa, tipo, tá ansiosa e a quebra de expectativa, né? Porque aquela coisa, é que nem você falou, Felipe, você ficou esperando porque tinha no Farol, e daí o filme termina daquela forma. Então, tipo, isso também pode impactar muita gente. Eu acho que muita gente não vai gostar do filme, o que é normal, tá ligado? Por conta dessa quebra de expectativa. É tipo assim, né? Pô, é só isso que tem nesse farol? Uma coisa tipo assim, né? E com a Bruxa é a mesma coisa, Pé. Quando eu assisti a Bruxa, eu acho que o mesmo sentimento que o Rodrigo tá tendo, eu tive com a Bruxa. Tipo, tá, eu fiquei esperando acontecer alguma coisa, lento pra caralho, tipo, porra, as coisas não... Tá, e aí, cadê a Bruxa? Cadê os bagulho? E daí no final tem aquela quebra, saca? E você pensa que podia estar melhor, né? Mas acho que basicamente é isso. Eu gostei pra caramba do filme porque eu acho que a direção, cara, putz, se você vai ver o diretor falando, a câmera de 35mm é uma câmera bem antiga. Ela é gigante. Então pensa, eles pegaram o local que eles fizeram o filme, ele existe, não é um set de filmagem. Construíram a casa. Se eu não me engano, acho que o Farol já existia. Eu não tenho certeza se o Farol também foi construído. Mas a casa foi construída, tudo ali foi construído. Tipo, o que é de madeira foi construído. E eles gravaram mesmo lá. Os atores tiveram que enfrentar, tipo, temperaturas super baixas, a chuva intensa, os ventos. O lance do diretor ter que filmar dentro de um local muito exprimido, tá ligado? Uma câmera gigante e a galera, saca? Da produção. Esse desafio de fazer o filme assim, e o filme é super lindo. Cada enquadramento, a cena que a gente falou, do rosto do Willem Dafoe, assim, a expressão dele, como a câmera filma, o lance dele ser preto e branco. Eu confesso que eu também não curto muito filme preto e branco,
Apesar que, tipo, os filmes do Chaplin eu até assisto, eu até aceito, porque é época. Quando eu vejo um filme assim, tipo, hoje em dia, preto e branco, eu já, putz, dá uma canseira assistir. Que é outro motivo, né? A pessoa vai assistir o filme, já é a canseira. A primeira canseira que ele tem já é do filme preto e branco. Mas você entende o porquê. Faz sentido. Em várias cenas, faz muito sentido. Eu não sei se ele de fato foi filmado em preto e branco, né? Ou se ele foi convertido depois, né? Eu acho que o diretor ele queria fazer uma homenagem também. Ele usar a câmera em 35mm, tipo, é uma homenagem à época em si do filme, né? Que se passa. Eu acho que todos esses elementos, pra mim, acaba que o filme, pra mim, é fenomenal. Eu gosto de filme lento. Quem já assistiu Suspiria, sabe que é um outro filme de terror, que ele é psicológico, ele é antigo, e ele é lento, e eu adoro esse tipo de filme. Eu sou o público-alvo desse filme, saca? Então, tipo, eu já gosto de filme assim, lento, que tem muito diálogo, que os caras estão conversando, você não vai entendendo, vai te instigando. Eu fiquei um pouco meio com o lance do preto e branco, mas daí você acaba que você entende. Eu dou 10 de 10. Oh, Masterpiece! Masterpiece. Falei demais, desculpa aí, foi 2 horas só eu falando. E antes que alguém fale assim, o cara, que nem o Felipe falou, porque o Yuri que tá... Cara, eu acho que a opinião do Rodrigo é super válida, e eu concordo com ele também, tá ligado? Eu entendo totalmente os pontos dele e eu concordo, tá ligado? Na verdade eu acho assim, são experiências que a gente teve diferentes, né? Tipo assim, o filme é o mesmo, a gente soube ressaltar pontos positivos que é visível pra qualquer pessoa que entenda minimamente de cinema, né? Você vai ver o que tem pontos positivos, mas são experiências diferentes. Eu vou falando de desgosto, mas não é bem esse tipo de caso, tipo, eu não ter gostado do filme não desmerece o trabalho que foi feito. A mesma forma que você ter gostado do filme, Sim. não desmerece a opinião de quem não gosta. Então acho que é super válido. Só tipo, comparando ali, mal comparando, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei, eu acho que vocês não assistiram WandaVision. Não vou dar spoiler nem nada. Mas a série inteira, tipo, ela é muito foda. E no final ela tem uma puta quebra de expectativa. Isso por conta de algumas entrevistas dos atores lá e do diretor que criou expectativa pra galera. Só que assim, a série, o final é muito foda. O final é muito bom, tá ligado? Só que por conta dessa quebra, a galera achou ruim. Só que não é ruim, é bom, mas daí você quebra. Daí também e a visão, que nem o Rodrigo falou, é a visão que cada um tem. Tipo, acabou tendo esse sentimento pelo final da série e pelo filme todo, no caso, né? E acaba que é o gosto, e não gostou, e é chato pra caralho, e tá bom. Tá tudo E bem. tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, né? Olha, cara, o que eu achei do filme, eu gostei bastante, realmente. Eu acho que o que eu mais achei ruim mesmo do filme é ele ser lento. Mas de resto, o enredo, todas essas coisas da fotografia, a trilha sonora, principalmente a atuação deles, porque se não tivesse uma atuação boa esse filme, daí seria impossível de assistir. Que eu acho muito engraçado no final ali do filme que o William Dafoe tá jogando toda a raiva dele também pra fora pro Robert Pattinson, dele, o que você vai fazer? Buh, tipo assim, vou chorar, não sei o que. Cara, é uma atuação muito foda, cara, que ele faz. É muito bom. Os dois. É visceral, cara. É visceral. Os dois estão igualmente fodas pra mim nesse filme. Eu não tenho muito mais o que acrescentar em relação a essas coisas que vocês já falaram, eu concordo. É muito bem feito, tem todas as explicações e tal, do porquê né, da câmera, preto e branco e tal. Já o que eu achei do filme, que foi na questão do enredo, né, que me deixou alegre. Porque eu achava que o filme era de uma finalidade e no fim não, né? Porque é justamente essas interpretações diversas que você pode ter. Eu concordo com vocês, eu também acho que tudo aquilo ali podia ter sido somente fruto da insanidade dos dois, decorrência de todos os fatores que a gente já falou, reiterou, a questão da tempestade, você matou a gaivota, foi você que trouxe maldição pra nós. Na verdade não, simplesmente deu azar, deu azar. Coincidência. Exatamente, uma coincidência. Aconteceu dessa maldita tempestade aparecer aqui, os caras não vieram nos buscar e... Ok, só que... E tudo bem? Em decorrência... e tudo bem. Em decorrência dos fatores ali deles estarem sozinhos, sem comida, só bebendo, começa a imaginar coisas que qualquer ser humano numa situação igual aquela ali vai fazer. Começa a imaginar coisas e tal, e vai tentar encontrar justificativas em coisas sobrenaturais. Só que ao mesmo tempo, eu gosto de pensar de que existe alguma coisa estranha ali. A questão do farol, eu acho que aquilo ali é bem como mais ou menos o que vocês falaram. Aquilo ali era um local em que o William Dafoe criou uma obsessão e talvez não tenha nada mesmo ali. Não tenha nada. Mas ele imagina alguma coisa, ou ele acha que tem alguma coisa, e por isso que ele preza tanto. Não, o farol é meu. E por isso que o Robert Pattinson, né,
O Winslow quer tanto ir pra lá. Porra, o que tem ali, cara? Porque ele não deixa eu ir de jeito nenhum. Então, é uma insanidade. Não tem uma explicação, não tem nada de sobrenatural. Mas eu gosto de pensar de que existe alguma coisa sobrenatural ali. Mas, inicialmente, eu achei que era só realmente loucura da cabeça deles. Depois que eu conversei com a minha irmã sobre o filme, ela, inicialmente, achou que era alguma coisa parecido com a obra do Chamado do Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Mas diz que tem, dizem que tem também. Cara, mais uma, eu nem comentei, né, mas é mais uma coisa que tem no filme. Então, porque, enfim, só pra quem tá nos ouvindo, né, o H.P. Lovecraft, ele é um autor, né, estadunidense, que ele escreveu vários livros de terror que misturam elementos psicológicos, ficção científica e fantasia. E apenas pra esclarecer, né, o Chamado do Cthulhu. O Cthulhu, ele é uma espécie de uma entidade cósmica, é como se ele fosse um alienígena tão antigo que ninguém sabe de onde que ele veio, e ele é a personificação do mal, né? Ele é um mal tão primitivo que só de você ver ele, você pode ficar louco. Só de ele estar no local, só a presença dele já pode deixar você meio ruim, assim. Então, em decorrência dessas coisas místicas que o próprio personagem do William Dafoe vai falando, não, porque as gaivotas traz má sorte. Bem depois que ele mata a gaivota, o vento muda, como se ele, você matou, então agora, seja lá o que for que existe nessa ilha, vai agora punir ele por ter matado essa gaivota. Eu penso que o farol seria uma espécie de uma entidade que gera uma espécie de vício, quase que nem o Anel do Poder faz no Senhor dos Anéis, assim, que vai deixando a pessoa que é só pra ela e vai ficando louca cada vez mais. E se alguém ameaçar de querer pegar essa pessoa, não vai deixar, não vai querer largar, quase como se fosse uma droga. Então, eu imagino que é uma coisa dessa. Até porque tem alguns momentos, quando o Robert Pattinson ele vai lá no farol, e aí vê um tentáculo, assim, de um polvo. Cara, aquilo ali é uma referência, é uma clara evidência pro Chamado do Cthulhu do H.P. Lovecraft. Porque, enfim, pra quem não sabe, o Cthulhu, a forma dele, né, ele é uma cabeça de polvo, tem vários tentáculos e tal. Tipo, é parecido com o David Jones do Piratas do Caribe, é bem parecido. O David Jones também. Mas o David Jones é inspirado também, não é? Nas histórias do Lovecraft? Eu sei que eu não sei da origem do David Jones, porque no Chamado do Cthulhu é uma outra sacada. O David Jones, até onde eu sei, ele tem uma sacada um pouco diferente. Mas sim, no filme eles comentam também várias vezes sobre Tritão, David Jones, ali o William Dafoe, né, fala várias vezes. Mas enfim, eu gosto de pensar de que no momento que o Robert Pattinson chega no final do filme e abre lá o farol e começa a ficar louco, é como se ele estivesse vendo o Cthulhu nas histórias do H.P. Lovecraft. Porque quando você vê o Cthulhu, você enlouquece, a pessoa se mata. Inclusive tem um jogo que se chama o Chamado do Cthulhu, The Dark Corners of the Earth. No jogo, existe uma estátua do Cthulhu, e se você olhar pra essa estátua, o jogo é em primeira pessoa, se você olhar pra essa estátua, o teu personagem se mata. Tipo, de tão doido que é esse... Eu achei que você ia falar, você morre. Você morre. Então, eu vejo esse final, assim, como se ele tivesse finalmente visto essa entidade que causa loucura, que causa esse vício, e ele ficou louco, ficou lá deitado. Claro que aquilo ali claramente é uma referência. Inicialmente eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas dá pra ver claramente que é uma referência assim ao Prometeus, aquilo ali. Ter pego o fogo do Olimpo, trouxe pra humanidade, Zeus puniu ele. Mas dentro desse contexto, dessa mitologia do filme, eu penso que ele simplesmente enlouqueceu e ficou ali. É como se as gaivotas estivessem se vingando dele por... você matou um de nós? Agora você vai morrer, você vai sofrer aqui agora. Tipo, uma coisa assim que eu interpretei. Mas enfim, tem uma série de interpretações. Mas o que eu acho legal é justamente essa ambiguidade. Dá pra dizer que eles simplesmente enlouqueceram, e é totalmente aceitável, assim, dá pra realmente se encaixa, faz sentido a interpretação. Ou essa interpretação do sobrenatural, de uma coisa metafísica, assim, que eu acho... Enfim, eu gosto, eu acho legal pensar que existe isso no filme. Mas e tem uma série de coisas também que depois eu pesquisei. Por exemplo, muitos associam ali o William Dafoe, o personagem dele, com o Proteus, que é um deus grego do mar, que tem muito conhecimento e poderes proféticos, né? Ele pode prever o futuro, mas ele não gosta de compartilhar o conhecimento dele com os outros, que é justamente o que o William Dafoe faz. Ele não quer compartilhar o farol, não quer compartilhar o conhecimento. Dá pra fazer essas analogias. E esse deus, Proteus, ele é conhecido como o velho homem do mar. The Old Man of the Sea. Que é justamente a referência que se tem disso é na obra Odisseia, né, do poeta grego Homero, que no livro 4 dele ele menciona lá, nessa história que ele faz, que um dos personagens tem que encontrar o velho homem do mar para conseguir lá uma informação e tal. É bem interessante essas coisas todas. Aí tem outras teorias que dizem
que na verdade tudo aquilo ali realmente é a imaginação da cabeça do Robert Pattinson, né? Que ele realmente tá imaginando tudo aquilo ali, que na verdade o Willem Dafoe é ele, só que no futuro. Eu ouvi falar disso também. Enfim, tem um monte de teoria Um monte de que interpretação. eu dei uma pesquisada. Assim, é um monte de interpretação. E é isso que eu acho legal. Por isso que eu adorei o filme. Embora ele seja lento, enfim, mas o enredo é muito interessante. Ele faz essa mescla. Distúrbios mentais causados pelo confinamento, isolamento dos personagens. Os caras vão ficando cada vez mais loucos, é uma degradação, né, da mente e tal. Ou é realmente alguma coisa sobrenatural que tem ali, que enlouqueceu os dois e que, enfim, como se fosse nesse similar a essa coisa do chamado do Cthulhu ali das histórias do H.P. Lovecraft, que os personagens vão ficando loucos, assim. Mas pra mim, cara, eu também, 10 de 10, esse filme pra mim é muito massa, só realmente o ritmo dele que é um pouquinho lento. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, o cara que dubla o Robert Pattinson no filme, em português, é o Wendell Bezerra. Aí eu coloquei lá, aí eu achei até engraçado. Eu falei, o Goku aí, ó, cara. ele é o dublador oficial do Robert Pattinson. Então, eu não sabia, daí eu falei, nossa, que legal, ele tá ali dublando, porque ficou muito massa também a coisa. E, enfim, né, galera, eu acho que é isso. Só uma questão que eu queria perguntar pra vocês. Aquele som que fica toda hora, não sei o que é esse som? Eu ficava na dúvida. É o Farol. Se era uma música, tipo uma trilha, ou se era o som do farol. Eu acho que é o Farol. É o Farol porque, assim, tipo, além da luz, localiza os navios, né, os barcos, ele tem que emitir um som e ele propaga, tá ligado, esse som. Meio que avisando, chamando. Pra dizer, tipo, ó, você tá perto de um farol, assim. E dá pra dizer também que associa também ao chamado do personagem do Willem Dafoe ir lá e... Do demônio. Tipo, porra, a gente entra no consenso. Eu falei isso quando eu aconselhei assistir esse filme. Eu falei assim, ó, o Farol seria legal porque ele é um filme que dá pra interpretar um monte de coisa. E nós três interpretamos uma coisa diferente do outro, tá certo? Ali na base é igual, o lance do ser psicológico e tal. Mas no final das contas ali tem uma diferença sempre. E é legal filmes que trazem discussões assim, porque também, né, deixa o podcast mais interessante, né, e discutível, né? Eu acho legal. Tanto que tipo, tem uma pessoa que não gostou, teve outras duas que gostaram. Enfim. Uma merda! Mas eu gosto de pensar que é sobrenatural mesmo o negócio. Embora, enfim... Eu também gosto. Na hora que aparece o Willem Dafoe todo parecendo o David Jones, assim, com os tentáculos, não sei o que, eu falei assim, cara, isso é muito H.P. Lovecraft, cara. Eu tenho certeza que tem alguma coisa louca nessa ilha que deixa os caras doidos, porque não sei o que. Porque nas histórias do H.P. Lovecraft tem personagens que vão se transformando em peixes, monstros bizarros. Então, assim, na hora, assim, depois que a minha irmã falou, porque inicialmente, como eu falei, quando eu tava assistindo, eu pensei, os caras tão loucos, só isso. A razão é a insanidade mesmo. Mas depois que ela falou isso e parando pra pensar um pouco melhor, eu falei, porra, então tem alguma coisa metafísica nessa porra. E é isso que eu achei a graça do filme. Tem tanta mitologia no filme, tanta mitologia, que até o folclore brasileiro é representado. A Yara aparece. É verdade, né? Verdade. Tá ligado? Viu só, casada? Um boto cor-de-rosa também. Imagina, parece um boto assim, ele do nada. Bom, antes da gente encerrar então o nosso podcast maravilhoso e conforme prometido, né, vamos ler os comentários referentes ao podcast anterior que fizemos, né, ou seja, aquele que a gente falou do Naruto, mais precisamente do arco do País das Ondas. O primeiro comentário é da Marge de Queiroz, o amor da minha vida, que ela fala bem assim: gostei muito do canal, ansiosa para o episódio 2, muito divertido. Nós agradecemos imensamente e prepare-se, porque ó, o Farol aí, ó, 2h30 já de podcast, quero ver como é que vai ficar isso aí, cheio de visões e interpretações. Agora um comentário da Gabriele Xavier Blog aqui, né, Gabriele Xavier, né, filha do professor Xavier, né? Então aqui ela comentou, ela fez vários comentários assim, ó. Pelo amor de Deus, falem sobre The Last of Us, comenta os filmes do Adam Sandler, em especial Joia Bruta, fala mais de Naruto, sobre o Batman, dá spoiler de Naruto, cadê Resident Evil, série, jogo, filme, qualquer coisa, por favor. Fique calma, Gabriela, nós vamos falar disso tudo, pode ficar tranquila, aos poucos a gente vai elaborando os nossos podcasts, porque demorou, né? Que assunto não falta aqui, né? Não, só ia falar que Joias Brutas é um bom podcast. Eu acho que o próximo filme devia ser nós. Nós? Pode ser que nós. Super bom também. Podemos fazer. A gente podia assistir Corra também. Corra eu nunca vi. Porra!
Nossa, O Poço também é bom Nossa, muito de bom. falar. Assista. É, o Poço também é legal. Bom, se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente, por gentileza, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Café com Sanduíche, clica no gostei, siga o Café com Sanduíche no Spotify para que você acompanhe os próximos podcasts que virão. Siga o perfil do Café com Sanduíche no Instagram, né? Então, @Café com Sanduíche. Na biografia do perfil, né, ali no Instagram, tem um link, que é do Linktree, no qual estão os links do site, perfis do Café com Sanduíche em outras redes sociais, enfim, outros meios para que vocês possam acompanhar o podcast Café com Sanduíche, sacaram? Aliás, na descrição do perfil do Café com Sanduíche no Instagram, contém os nossos perfis para que vocês possam nos seguir também, né? Então, @Felipe Turesso, @Rodrigo Mazurki, e @WebheadSot, né, que é o Yuricão. Nós três aqui queremos bater altos papos sobre diversas coisas e, obviamente, compartilharemos nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês. Portanto, comentem, porque nos próximos podcasts seus comentários podem ser lidos. Sacaram? Muito hoje. Falou aí, galera. Muito hoje. Alô. Falou. Ah!